A beldade da escola invocou um ser pela primeira vez, causando fenômenos celestiais. Todos pensaram que ela havia invocado um antigo deus-demônio que aterrorizava um lado, mas o que apareceu foi um soldado esqueleto de baixo nível fraco e indefeso. Não apenas fez com que professores e alunos de toda a escola rissem histericamente, mas até mesmo o diretor, que antes estava cheio de expectativa, quase desmaiou de raiva. No entanto, você, como o próprio esqueleto, olhou para todos abaixo do palco com desdém. Meros vermes humanos, Qin Yan, o próprio Lorde Deus Demônio, apenas porque você despertou o sistema demônio parasita. Contanto que você se esforce para chicotear a beldade da escola, Su King, para cultivar constantemente, você pode obter recompensas dobradas. Quando o progresso do sistema atingir 100%, você pode se tornar um verdadeiro Deus Demônio de uma geração. Então você se transforma no treinador maníaco e íntimo da beldade da escola, todos os dias, ou está supervisionando a beldade da escola para cultivar ou está no caminho para chicotear a beldade da escola. No entanto, 3 meses depois, a beldade da escola, que foi completamente domada por você, está chorando e querendo devolver o produto. Parece que eu deveria ser o mestre, certo? Como é que agora está completamente ao contrário? Onde há um ser invocado que bate no mestre quando não concorda? Acontece que, neste mundo, os humanos podem lutar por si mesmos invocando seres. Hoje é o dia em que a beldade da escola plebeia, Su King, invoca seres. Além do fato de que ela sempre ocupa o primeiro lugar em avaliações de todas as disciplinas, contanto que Su King desperte uma invocação de nível B ou superior desta vez, ela pode ascender aos céus e ser recomendada para uma universidade nacionalmente conhecida. Viu-se Su King parada calmamente na plataforma de invocação, murmurando as palavras de invocação em sua boca, deuses e demônios ancestrais que viajam pelos céus. Por favor, ouçam minha invocação, desçam a este reino e façam um pacto sagrado comigo. O céu que originalmente estava ensolarado. No momento seguinte, o vento surgiu e as nuvens se agitaram, o céu e a terra ficaram escuros e mudaram. Um misterioso vórtice negro apareceu. Um professor do escritório de admissões de uma universidade nacionalmente conhecida arregalou os olhos neste momento. Este poderia ser o lugar de nascimento do deus demônio na lenda, o reino dos demônios necróticos. Os professores de admissão de outras universidades estão todos exultantes. A invocação do sistema necrótico invocada do reino dos demônios necróticos. Nunca teve um precedente abaixo do nível 1. No entanto, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos se passaram, e o reino dos demônios necróticos acima da cabeça de Su King ainda não teve nenhuma reação. Justamente quando todos pensaram que algo poderia ter acontecido, viu-se um contrato misterioso condensado por um brilho dourado escuro finalmente se formar na frente de Su King. No momento seguinte, uma figura magra apareceu diante de todos. Se não é um soldado esqueleto de baixo nível, o que mais poderia ser? O diretor, que ainda estava cheio de expectativa, quase não conseguiu se controlar ao ver isso. Imediatamente, professores e alunos de toda a escola riram histericamente. No começo, fez uma demonstração tão grande, pensei que seria uma invocação avançada. Acontece que é apenas um soldado esqueleto de nível S fraco e indefeso. Não diga mais nada. Você não viu que os rostos dos professores do escritório de admissões estão todos verdes? Neste momento, viu-se o professor do escritório de admissões da universidade, que antes estava cheio de expectativa, agora também balançando a cabeça repetidamente. Pensei que era um bom broto. Ah, que pena! No entanto, você, que é o foco da discussão de todos neste momento, quase chorou. O quê? Viajei para aquele lugar fantasmagórico do reino dos demônios necróticos por 1000 anos? Eu finalmente posso sair. Tudo isso começou com aquela inexplicável viagem no tempo de 1000 anos atrás. Boas notícias, você viajou no tempo. Você espremeu todos os outros mortos-vivos e finalmente saiu daquele lugar escuro no último momento. Embora você soubesse que seria contratado, quanto a se você seria um escravo depois de ser contratado. Você não se importa nem um pouco. Que escravo pode ser mais doloroso do que ficar sozinho por 1000 anos? Por favor, me torture à vontade. Rainha. Ao mesmo tempo, você ouviu a declaração ligeiramente desapontada de Su King. Você está disposto a assinar um contrato de mestre-servo comigo? Eu estou disposto. Você quase gritou essas 3 palavras instantaneamente. No entanto, neste exato momento, uma mensagem mecânica do sistema soou em sua mente. Alerta, como um deus-demônio parasita, qualquer comportamento do hospedeiro que viole os princípios do parasitismo.
receberá efeitos negativos, e comportamentos que ajudem o parasitismo também receberão recompensas extras. Ao ouvir isso, você ficou imediatamente exultante. Com este trunfo, não seria possível virar a mesa e se tornar um mestre? No entanto, Su King não percebeu sua normalidade, apenas seu lábio estava cheio de amargura, comparado com as discussões na plateia. Algumas pessoas maliciosamente chutando enquanto ela estava caída. O mais desconfortável no momento era Su King. Seus anos de esforço quase desesperado agora pareciam ter se tornado uma piada. Vamos, Xiaobai. Este é o nome que ele te deu, porque neste momento seus ossos estão todos acinzentados. Embora desapontado, Su King não culpou sua própria criatura invocada, fraca e bizarra. No entanto, no segundo seguinte, uma cena que pegou todos de surpresa aconteceu. Você ouviu a convocação e, em vez de obedecer obedientemente, você lentamente se levantou, um par de mãos esqueléticas para trás. Humano, por favor, me chame de Lorde Deus Demônio. Su King. Olá, professores e alunos presentes. Olá, olá. Um grupo de professores do escritório de admissões. Olá, olá. Uau! Um soldado esqueleto que pode falar, e ainda tem um discurso de chuníbio, se não fosse por essa estrutura esquelética ser realmente um pouco feia. Ele realmente teria um pouco de ar de rei. Neste momento, os professores do escritório de admissões, que estavam originalmente em silêncio, reacenderam alguma esperança. Será que essa criatura invocada ainda tem uma reviravolta? 5 minutos depois. Soldado esqueleto, criatura morta-viva inferior, potencial de nível F. Detectada. Uma voz mecânica e fria extinguiu novamente as chamas nos corações de todos. Os professores do escritório de admissões também guardaram o contrato de admissão de nível 1 que já haviam tirado. Antes de as universidades domésticas recrutarem alunos excelentes, elas avaliam o potencial dos alunos. De acordo com o tamanho do potencial avaliado, eles dão contratos de recursos de nível correspondente. Originalmente, de acordo com o desempenho anterior de Su King, não haveria problema em obter um contrato de nível A, mas na situação atual, depois que os professores do escritório de admissões presentes reavaliaram, os contratos oferecidos eram basicamente de nível D, e o único nível C veio da escola com a classificação mais baixa presente. Comparado com o ponto de partida anterior de nível A, a diferença é enorme. O valor de um contrato de nível D é de cerca de 1 milhão. Aquele contrato de nível, o valor nominal é de pelo menos 30 milhões, sem mencionar alguns benefícios especiais implícitos. Nesse momento, Su King pensou, é impossível ficar triste, tendo nascido órfão. O que Su King mais precisa agora são recursos. Meros 1 milhão não passam de uma gota d'água no oceano do cultivo. Ok, todos vocês são mesquinhos. Não foi apenas um pequeno erro? O que importa? Uma mulher encantadora e sedutora se aproximou. Essa pessoa é Liu Piao, do escritório de admissões da Universidade de Muu, e também a que mais admirava. Su King como professora de admissão, em sua opinião, uma garota que perdeu os pais na infância e cresceu em um orfanato, capaz de passar nos exames de todas as matérias e ter um histórico de batalha consistente. Com o primeiro lugar em toda a escola, Liu Piao acreditava que não se podia negar Su King apenas porque o nível do objeto contratado era baixo. Afinal, mesmo que não pudesse seguir o caminho de um invocador, Su King ainda poderia seguir o cultivo da dança. No final, Liu Piao resistiu à pressão e contratou Su King com um contrato de nível A. À medida que os professores dos escritórios de admissão de várias universidades de dança partiam um por um, essa farsa turbulenta chegou ao fim. Nesse momento, apenas Su King e você estavam frente a frente no mesmo lugar. Você não gosta do nome Xiaobai? Depois de um longo tempo segurando a palavra, Su King, que se animou, piscou os olhos e disse em voz baixa. Você não sabia o que dizer por um momento. Seu objeto de contrato parece um pouco ingênuo. A cena muda. Você seguiu Su King até o bairro onde ele morava, um prédio residencial de professores com paredes danificadas e em grave estado de deterioração. Você olhou para este prédio perigoso que parecia prestes a entrar em colapso a qualquer momento, impotente. Su King é ainda mais miserável do que eu, que era um trabalhador braçal na minha vida anterior. Nesse momento, uma velha carregando uma cesta de vegetais saiu do corredor. Vendo você atrás de Su King, a velha ficou assustada imediatamente. Depois de ficar em um lugar por tanto tempo, 1000 anos. Agora que finalmente recuperou a liberdade, não quer mais ficar presa naquele espaço de invocação vazio por uma pessoa.
Depois de se separar da velha, você seguiu Suking para o andar de cima. Ao mesmo tempo, você também sabia que este é um mundo perigoso e cheio de perigos. Se você quer sobreviver neste mundo por muito tempo, você ainda precisa contar com Suking. Um contrato parasitário também é um contrato. Se algo acontecer com Suking, você também não escapará. Mas que tipo de comportamento seria considerado um parasita de acordo com a definição do sistema? Enquanto você pondera, a voz suave de Suking diz: você não vai subir. Olhando para o rosto tenso e um tanto perplexo de Suking, seu coração se move imediatamente e você finge estar fraco. Estou cansado, não consigo mais andar. Que tal você me carregar para cima? Os olhos de Suking se arregalam. Ela balança a cabeça repetidamente. Não, não, não pode ser, ou então. Eu te levo para cima. Então você para por ali, contente, e pega alegremente a mãozinha macia e sem ossos de Suking. Parece ser a primeira vez que ela sente obediência vindo de você. Os passos de Suking ao subir as escadas se tornam muito mais leves. Ao mesmo tempo, o som do sistema soa em sua mente, inversão de PO do mestre, em conformidade com as diretrizes de comportamento de parasita. Parabéns, você recebeu a explicação perfeita da respiração da verdadeira essência. Em um piscar de olhos, você e Suking já entraram em casa. Assim que você entra, invade o quarto de Suking e ocupa a única caminha rosa do quarto. Suking está quase chorando por causa do que você está fazendo. O professor não disse que as criaturas invocadas têm a tendência de roubar a cama do mestre. Se você não gosta do nome Pequeno Branco. Como devo te chamar? Ninguém. Você também pode me chamar de Lord Yi. Suking ainda queria dizer algo, mas você a interrompeu à força. Você deveria estar cultivando, pequena mestra. Antes que Suking pudesse reagir, você a empurrou para o tatame de cultivo especial no centro da sala de estar. O que faremos se formos intimidados por outros no futuro se você não se esforçar? Se encontrarmos perigo, você não pode esperar que eu, um esqueleto fraco, desamparado e lamentável, resolva tudo. Pelo seu bem e pelo meu. Esforce-se. Depois de ser bombardeada por você como um treinador rigoroso, Suking não consegue refutar. E só pode entrar obedientemente no estado de cultivo. No entanto, você começa a franzir a testa gradualmente. Esta postura não é padrão o suficiente. Este ponto de força está errado. Esta postura é ainda mais ultrajante. Você não mobilizou o funcionamento da veia de ouro de forma alguma. Através da explicação perfeita da respiração da verdadeira essência, que o sistema acabou de recompensar, você percebeu de imediato as várias deficiências no processo de cultivo de Suking. Você saiu da cama decisivamente, pegou um bastão de madeira, foi até Suking e olhou novamente para os movimentos de Suking. O bastão de madeira atingiu com precisão o ponto forte no ombro esquerdo de Suking. Suking acordou repentinamente, olhando para você com uma expressão atordoada. Você não explica nada, e sua voz tem um tom que não permite questionamentos. Use este músculo para acionar o cotovelo, dobre mais 8,5 graus. Vendo Suking parada no mesmo lugar, você não hesita e dá outra pancada. Não questione, apenas faça. Suking fez um beicinho, então, sonolenta e confusa, refez a postura como você disse. No entanto, apenas uma pequena mudança e ela imediatamente sentiu a diferença em cada parte do corpo. A coordenação dos músculos ficou visivelmente mais suave e a corrente de calor nas veias douradas também aumentou significativamente. Suking estava investigando seriamente. No entanto, você dá outra pancada, que cai atrás dela, em uma parte macia importante. Junto com uma sensação de formigamento, o rosto requintado de Suking ficou vermelho instantaneamente. Você não vai mimá-la, nem tem nenhuma intenção de distorcer. Nas próximas meia hora, vários sons de empurrões e batidas suaves soaram incessantemente na pequena casa. Não se distraia. Continue a praticar o próximo movimento. Mova o pé esquerdo para frente 1 polegada, contraia o abdômen e pise na cintura. Tão estúpida e ainda ousa se autodenominar gênio? Pratique mais 10 vezes. Em todo o corpo de Suking. Quase todas as partes receberam sua flagelação. Suking desmoronou completamente. Lágrimas cristalinas caíam sem parar. Plop, 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 uau, uau. Eu quero desistir, eu quero desistir. Invocar é uma rebelião. No entanto, ao enfrentar Suking, que estava com os olhos vermelhos e protestando, você não hesita e levanta a mão novamente. Não reclame, não faça uau, uau. Continue.
A magoada Su King teve que continuar obedecendo de forma ressentida até que você finalmente a deixou em paz no meio da noite. Ok, por hoje chega. Su King sentiu como se tivesse sido perdoada. Ela virou a cabeça e se deitou em sua cama rosa, com o rosto cheio de alívio por ter sobrevivido. Do outro lado, um som de notificação do sistema também veio à sua mente, detectado que o objeto do contrato. O nível de cultivo de Su King aumentou 0,6. Refluxo de cultivo, baixo. O múltiplo do acerto crítico desta vez é 3 vezes. Você receberá 3 vezes o progresso no cultivo de Su King. Sistema, parabéns, seu nível de cultivo também aumentou instantaneamente do nível 1 original. Aumentou para o nível 3. Você está muito satisfeito com os resultados de hoje e também está determinado em segredo. A tarefa de incitar Su King a cultivar arduamente é iminente. Ao mesmo tempo, Su King, que quase foi arruinada no processo, também se recuperou um pouco e imediatamente se acalmou. Verificando seus resultados de cultivo desta vez, a garota deu um pulo da cama instantaneamente. Um rosto pequeno e absolutamente lindo estava cheio de descrença. 0,6G? Em apenas 2 horas, eu realmente melhorei 0,6G? Você deve saber que ela não costumava melhorar nem 0,1G em 2 dias de cultivo. No entanto, a garota em surpresa. No momento seguinte, você a pegou e a levantou. Você treinou por tanto tempo e suou muito. Não se apresse em tomar um banho. Embora Su King não cheire mal, ao contrário, há um cheiro leitoso pertencente à garota. No entanto, depois de dizer isso, Su King fugiu imediatamente para o banheiro. Antes de fechar a porta, ela não se esqueceu de esticar sua cabecinha. Mestre Ye, obrigado por esta noite. Ela sabe muito bem sobre seu rápido progresso no cultivo. Deve ser devido à sua orientação agora, embora o processo tenha deixado a garota um pouco envergonhada. Enquanto espera Su King tomar banho, você pegou naturalmente seu copo e serviu um copo de leite para si mesmo, silenciosamente repondo a nutrição para ela. 10 minutos depois, Su King, que saiu do banheiro, não mostrou nenhum desagrado ao ver você usando seu copo. O que ela pode fazer com sua criatura convocada? Ela só pode mimá-la. O som do sistema também tocou neste momento. Comendo do mestre, usando do mestre e se tornando mestre, o parasita de pés completos exige uma recompensa, uma cópia do livro de dança auxiliar. Em um instante, você só sentiu sua cabeça esquentar, e uma grande quantidade de conhecimento profundo e obscuro de farmácia se tornou bem conhecido. Este livro secreto recompensado pelo sistema é realmente uma coisa boa. Não só tem dezenas de... Existem fórmulas únicas e farmácias que ajudam no cultivo e no tratamento, mas também registra algumas técnicas de massagem sobre acupontos e meridianos. Refinar pílulas ainda não é realista para a situação atual de Su King. Você está particularmente interessado nas técnicas de massagem. Este conjunto de massagens pode eliminar a dor muscular e acelerar a recuperação de Qi e sangue em curto prazo. Se usado por um longo tempo, não só pode expandir os 8 meridianos extraordinários do corpo, mas também aumentar muito a velocidade de cultivo. Então você virou a cabeça e olhou para Su King, que estava um pouco atordoada. Oi, oi. Pequena King, você treinou por tanto tempo hoje, você sente dor em todos os lugares? Vendo Su King assentir, você de repente mostrou um sorriso travesso, considerando que você trabalhou tão duro. Como seu querido mestre Ye, eu não consigo suportar ver você tão cansada. Vou relutantemente me rebaixar e dar uma massagem para você. Ao mesmo tempo, suas garras de esqueleto inquietas ainda estão balançando no ar. Não, não. Su King balançou a cabeça loucamente de repente, e toda a pessoa já havia encolhido para dentro do cobertor, vendo sua aparência relutante. Você, impotente, estala os dedos. Minha técnica de massagem, transmitida por gerações, não vai te levar ao topo dos mais fortes de Kyushu amanhã. Mas certamente vai te deixar cheio de energia. Outros imploram para que eu os massageie, mas eu não quero. Você realmente não sabe a sorte que tem, Su King, pensando em ensinar a respiração do verdadeiro Yuan para ela hoje à noite. Finalmente, ela revelou lentamente metade de sua pequena cabeça. Sério? Que mais intenções um pequeno esqueleto pode ter? Você parece completamente inocente. Então, por favor, mestre Yi. Su King finalmente baixou a guarda. Ela naturalmente não seria educada com seu pequeno esqueleto. Num instante, você já estava ao lado de Su King. Suas 2 garras pousaram em suas costas, mirando em alguns pontos de acupuntura tensos, em seguida, massageando com precisão.
A dor causada pelo cultivo da respiração do verdadeiro Yuan de Su King também desapareceu milagrosamente sob sua massagem precisa nos pontos de acupuntura. Após cerca de 10 minutos de massagem, o leve ronco de Su King pôde ser ouvido em seu ouvido. Ela já havia adormecido confortavelmente. Você levantou a mão e limpou a testa, um suor inexistente, sentindo-se um tanto superior. Finalmente acabou. Massagear essa jovem mestra é realmente uma tarefa árdua. Então você apagou a luz. Levantou a colcha e dormiu ao lado de Su King com tranquilidade. No dia seguinte, Su King levou você para a escola. Embora Su King já tivesse assinado um contrato de admissão antecipada com a Universidade Mou, mas, afinal, ela ainda não havia feito o Gaokao. Como aluna do último ano do ensino médio, ela ainda tinha que ir para a escola. Algumas garotas da turma viram a chegada de Su King. Não pude deixar de dizer com um tom invejoso, Su King é diferente. Se eu invocasse um soldado esqueleto, eu provavelmente ficaria com vergonha de vir para a escola hoje. Quem diz que não? Talvez Su King tenha sorte. Mesmo assim, ela conseguiu um contrato de proteção da Universidade Modul. Nós só podemos invejar. No entanto, Su King parecia não ouvir e optou por ignorar, apenas silenciosamente levando você para o seu lugar. De repente, Liu Piao foi direto ao ponto. Garota King, você já sabe. O que eu trouxe para você desta vez é um contrato de proteção. Você não precisa ler os termos. Vou te dizer diretamente. As recompensas do contrato são compostas principalmente por 3 partes. A primeira parte é um agente de Qi Sang no valor de 2 milhões. Um agente de Qi Sang vale 10.000 moedas federais. Aqui estão 200 frascos. A principal função do agente de Qi Sang é facilitar a circulação do seu Qi Sang. É adequado para usar ao praticar a respiração. Depois de ouvir a apresentação de Liu Piao, Su King sentiu sua cabeça zumbindo. Durante os 3 anos do ensino médio, ele só sabia que o talento para a dança era um talento caro. Mas ele não esperava que fosse tão caro. De acordo com seu nível de dança atual, ele precisa de pelo menos 2 frascos de agente de Qi Sang por dia. Mas eu não esperava que fosse tão caro. De acordo com seu nível de dança atual, são pelo menos 2 garrafas de poções de Qi Sang por dia. 20.000 sumiram assim, antes mesmo de Su King se dar conta. Liu Piao então começou a apresentar a próxima parte. A segunda parte é um valor de 6 milhões em uma base de técnicas, incluindo técnicas de batalha, técnicas de Qi, e segredos de 3 aspectos das leis divinas. A terceira parte são 2 milhões de pontos que podem ser comprados livremente na rede de dança. Os recursos de cultivo ou técnicas de artes marciais que você precisa. Se não houver problema, assine o contrato. Liu Piao entregou o contrato em sua mão. Para Su King. Su King pegou-o suavemente, mas não assinou imediatamente, mas inconscientemente olhou primeiro para seu pequeno esqueleto. Infelizmente, você está imerso nos 2 altos picos de Liu Piao e não consegue se livrar. Su King ficou tão zangada que silenciosamente inflou seu rostinho em um bolinho. Vendo a aparência estranha de Su King, Liu Piao ficou confusa e imediatamente perguntou o que havia de errado com ele. Felizmente, você finalmente teve uma reação agora. Cutucou silenciosamente a pequena cintura de Su King atrás dele para mostrar aprovação. Su King então corou seu rostinho. Assinou seu nome seriamente no contrato em duplicata. Essa pequena ação não escapou aos olhos de Liu Piao. Ela não pôde deixar de olhar para você algumas vezes com um olhar divertido. Este pequeno esqueleto é realmente apenas uma invocação de nível F? Em uma noite, ele fez Xiao King confiar tanto nele. Será que há algo especial nele? Depois de resolver o contrato, Liu Piao deixou a sala de conferências. Su King soltou um longo suspiro. A pedra em seu coração finalmente caiu. No entanto, neste momento, o diretor e o chefe do departamento de educação entraram e explicaram brevemente suas intenções. Na verdade, eles dariam a Su King uma bolsa de estudos de 500.000. O diretor explicou que, afinal, apenas um contrato já havia deixado Su King lisonjeado. No entanto, sob a insistência repetida dos líderes da escola, Su King ainda aceitou o dinheiro. Porque ele sabia o quanto seu cultivo a seguir consumiria recursos e ele também teria que lidar com o vestibular em um mês. É porque a escola cuida especialmente dele. Que ele não pode perder a corrente no vestibular em um mês. Em seguida, Su King voltou para a sala de aula para assistir às aulas. A aula de Su King é diferente de sua fofura normal. Ele pareceu extremamente sério, anotando escrupulosamente as anotações da aula. A manhã passou num piscar de olhos. À tarde,
Houve um teste de força realizado pela escola. O professor Shen Xin olhou para toda a classe com uma expressão solene. Como vocês basicamente acabaram de despertar seus talentos, o conteúdo do teste não será muito complicado. Ele só avaliará a classificação de Qi Sang, a força explosiva e a velocidade máxima. Os resultados deste teste estarão relacionados ao seu direção de desenvolvimento no próximo mês. Espero que vocês possam levar isso a sério. A cena muda. Shen Shi levou todos os alunos da primeira classe do terceiro ano para o estádio de Qianjiano, um high school, antes do início do teste. Su Qing também encontrou atenciosamente um banquinho para você. Isso atraiu olhares invejosos dos alunos do sexo masculino ao redor. Como é possível que eu não viva tão bem quanto um soldado esqueleto? Depois que a primeira classe do terceiro ano se posicionou, o examinador começou a testar de acordo com a ordem da lista. Número 1, Gao Yuan. Ao ouvir este nome, a classe inteira ficou empolvorosa. O primeiro foi o segundo melhor da classe. Isso não nos deixa viver. O talento de Yuan é bom, e com a adição da Youvu, eu estimo que até a deusa Su será ofuscada por ele. Um garoto chamado Gao Yuan caminhou rapidamente para a área de teste de Qi Sang. Aproximadamente 5 segundos depois, um número apareceu na tela, nível de Qi Sang. 2.3. Então Gao Yuan foi para a frente do medidor de força lateral, ocupou o topo, rapidamente ajustou sua postura corporal. Então ele exerceu força repentinamente, e os números no ar tremeram rapidamente, força de 123 quilos. Imediatamente depois, Gao Yuan não parou e foi para a entrada da pista. Este item é um teste de velocidade de 50 metros. Sua pontuação final foi fixada em 9.6 metros por segundo. Nível de Qi Sang 2.3, força 123 kg, velocidade 9.6 metros por segundo. Isso não pôde deixar de fazer o diretor e o chefe do departamento de ensino na arquibancada ficarem um pouco impressionados. Este aluno da mesma classe que Su Xing também é um bom talento, com potencial para as melhores universidades. Sim, a família pode fornecer recursos, e ele também está disposto a lutar. De fato é um material moldável. Todo o processo de teste durou cerca de 5 minutos. Número 2 Xu Roxin, nível de Qi Sang 1.5. Força máxima 72 kg, velocidade 5 metros por segundo. Número 3 Men Ao. Nível de Qi Sang 1.8, força máxima 94 kg. Velocidade 9.01 metros por segundo. Nenhum dos alunos seguintes conseguiu superar Gao Yuan. Até o aparecimento de um nome, número 36 Su Qing. Quando as palavras do professor examinador caíram, todos os olhares se voltaram para Su Qing, até mesmo Gao Yuan não foi exceção. 5 segundos depois, os dados apareceram na tela de teste, nível de Qi Sang 2.7. Assim que esse número apareceu, causou um grande alvoroço instantaneamente. Essa pontuação era simplesmente inatingível para todos os presentes. As poucas garotas que estavam discutindo sobre Su Qing pela manhã também fecharam a boca conscientemente neste momento. No entanto, um problema ainda não havia sido resolvido quando outro surgiu, força 178 kg, velocidade 10.53 metros por segundo. Não apenas todos os alunos ficaram estupefatos, mas até mesmo os 3 líderes escolares na arquibancada ficaram chocados, esmagando. Esmagamento completo, faz apenas alguns dias, desde a cerimônia de despertar da dança. Apenas 5 dias, mas neste momento Su Qing ainda não sabe que tipo de sombra psicológica deixou nos outros. Apenas pulando e saltando de volta para o seu lado, por acaso neste momento 2 mensagens chegam com força. Respeitada Sra. Su. Seu pacote chegou ao portão da escola secundária Qianjian. Por favor, verifique-o a tempo. Respeitada Sra. Su. Sua conta bancária número 1726 recebeu 500.000 moedas de Uzhou. Por favor, confirme a tempo. São os recursos do contrato de admissão da Universidade de Movu e do ensino médio. Os 500.000 de bolsa de estudos foram creditados. Você e Su Qing foram até a portaria. Uma caixa com o emblema da Universidade Movu estava deitada diretamente na sala da portaria. O canto inferior direito da caixa estava escrito com o nome do destinatário, Su Qing. Depois que o porteiro confirmou o nome do destinatário, Su Qing levou a caixa de recursos embora sem problemas. Depois de voltar para casa, Su Qing olhou para a caixa de recursos, sentindo-se ansioso e impaciente. Então ele abriu a caixa. Com um leve estalo, a caixa se abriu, revelando uma fileira organizada de poções de Qi Sang. Havia também um cartão de ponto com 2 milhões de depositados nele. Estou rico! Su Qing pulou de alegria.
Por que tanta emoção? Ainda tem coisas embaixo, você lembrou. Ao ouvir isso, Su King continuou a procurar no fundo da caixa. O fundo da caixa tinha 3 compartimentos, cada um com um livro de técnicas. Eles eram Dança dos 7 giros e aproveitando a oportunidade. Obviamente, essas eram as habilidades de dança e a identidade que Liu Piao Piao escolheu especialmente para Su King. Quanto ao compartimento do meio, ao ser aberto, apareceu primeiro uma tela, pedindo a Su King para escolher uma arma. E isso deixou Su King em apuros. Então, ele imediatamente lançou um olhar de ajuda para você. Você é uma menina. Dançar com um bastão, segurar uma lança ou balançar um martelo não combina com você. Se você quer minha opinião, a coisa mais importante ao escolher uma arma é a elegância. Por que não uma espada? Ao ouvir isso, Su King assentiu pensativo. Então será uma espada. Ao mesmo tempo, no momento em que Su King fez sua escolha, a tela de cristal na grade desapareceu automaticamente e foi substituída por um livro, Manual da Espada da Harmonia. Assim que Su King terminou de receber todos os recursos do contrato, uma mensagem do sistema apareceu automaticamente em sua mente. Detectado que o objeto do contrato, Su King, concluiu o recebimento dos recursos do contrato. Recursos sendo retroalimentados. Multiplicador de crítico desta vez, 5x. Você receberá 5 vezes os recursos de Su King. A recompensa de recursos é explicações detalhadas de todas as técnicas de nível B no continente Kyushu. No momento seguinte, você compreendeu completamente todas as técnicas de nível B, incluindo a linha de barragem e a técnica corporal da explosão de ar 5G. As técnicas de nível D que Su King acabou de receber eram ainda mais fáceis. Tendo tido uma experiência antes, você naturalmente sabia os benefícios dessas coisas. Claro, era para supervisionar seu pequeno mestre. Então, você voltou seu olhar para Su King, que ainda estava alegremente lendo os segredos ao lado. Como se tivesse sentido seu olhar, Su King também virou a cabeça para encontrar seus olhos. No entanto, ao ver você tirar o anel de ontem, Su King imediatamente entendeu o que estava prestes a acontecer. Relembrando tudo o que aconteceu na noite passada, Su King não pôde deixar de sentir um calafrio. Ele rapidamente jogou fora os 3 livros de segredos em suas mãos e pegou 2 garrafas de poções de Ki Sangue e as engoliu. As poções entraram em seu corpo. E logo Su King sentiu seu corpo inteiro aquecer, como se uma energia estivesse correndo desenfreadamente em seu corpo e seu sangue estivesse fervendo constantemente. Su King imediatamente foi até a plataforma de prática especial e assumiu uma postura, começando o treino de hoje. Depois da sua rigorosa orientação na noite passada, os movimentos de Su King de hoje eram muito mais padronizados, mas com você como um professor rigoroso, que está destinado a não tolerar nenhuma falha. Portanto, o pequeno King de hoje ainda recebeu muitas chicotadas de amor. Puxe este pedaço de carne um pouco mais para dentro. Como você resolveu os velhos problemas e ainda tem novos problemas? E também, tem que manter isso em 45. Por que aumentou 3 graus? Tem que prestar atenção nos detalhes. Após 2 horas, detectado que o nível de cultivo do objeto do contrato, Su King, aumentou 1.3 níveis. Retribuição de cultivo em andamento. PIP, o multiplicador de crítico desta vez é de 5x. Você receberá 5 vezes o progresso de cultivo de Su King. Você já subiu para o nível 5. O processo seguinte é o mesmo de ontem à noite. Faça uma massagem em Su King para ajudá-la a aliviar a dor causada pelo cultivo Yin. Enquanto Su King obedientemente começava a ler as técnicas recém-adquiridas. No dia seguinte, após a rotina matinal e vespertina, você e Su King não foram diretamente para casa. Em vez disso, prepararam-se para ir ao campo de treinamento de dança. As condições de cultivo em casa são limitadas, mas o campo de treinamento de dança profissional é diferente. Não só tem salas de cultivo fechadas avançadas, como também salas de prática de combate especializadas. Você e Su King seguiram a navegação e caminharam por cerca de 10 minutos, chegando a um edifício luxuoso e imponente. Clube de dança número 1 de Qianjian. Ao passar pela catraca, Su King calmamente tirou do bolso da calça o cartão preto com 2 milhões de pontos. Leitura do cartão bem-sucedida, permissões totalmente desbloqueadas. Em um instante, todos no saguão olharam na direção da catraca em uníssono. Quem é esse? Na verdade, tem todas as permissões desbloqueadas aqui. Parece que ainda é um estudante do ensino médio. Nunca vi isso antes. Já consumi aqui mais de 10 vezes. Hoje, finalmente consegui ver pessoalmente um chefão com todas as permissões.
De repente, me sinto satisfeito. Su King levou você para além da catraca, mas antes de dar 2 passos. O som eletrônico familiar veio de trás novamente, leitura do cartão bem-sucedida, permissões totalmente desbloqueadas. Imediatamente, todos ficaram em alvoroço. Ver todas as permissões desbloqueadas 2 vezes em um dia. O saguão do prédio não consegue mais ficar calmo. Alguém reconheceu o recém-chegado, Shen Shi. É Shen Shi da escola secundária número 5 de Qianjian. Su King, espere aí. Justamente nesse momento, Shen Shi avançou rapidamente e parou na frente de Su King, bloqueando seu caminho. A atmosfera ficou tensa. A multidão ao redor também estava comendo melão. Durante seus 3 anos no ensino médio, Su King sempre foi considerado o gênio número 1 da cidade de Qianjian, enquanto Shen Shi era o eterno segundo lugar, que era oprimido por Su King há 3 anos. TSK, parece que o primeiro e o segundo vão dar um show hoje. Shen Shi foi o primeiro a falar sarcasticamente. Ouvi dizer que seu contrato de permissão foi dado a você pela Universidade de Movu. Eu também consegui o contrato de permissão da Universidade Imperial. É muito mais legítimo do que você. Shen Shi disse isso com muita satisfação. O que ele despertou foi uma criatura invocada de nível superior. Não é como a sucata Su King que um simples soldado esqueleto pode se comparar. Ao mesmo tempo, ela pensava secretamente. Seu poder estelar de nível superior deve ter esgotado Su King até a exaustão. Mas a garota na frente dela não mostrava sinais de raiva. Por favor, não me atrapalhe. Eu vou praticar. Apenas um olhar vazio e sem brilho restou no local. Os dedos estavam no ar, e até mesmo alguns dos programas do projeto. Espere para ver, Su King. Vamos ver por quanto tempo você pode manter seu trono de gênio número 1. Su King ignorou e entrou na sala de treinamento de dança com você. Su King ignorou e entrou na sala de treinamento de dança com você. Em um canto da sala de dança, havia um estante com uma variedade de armas para ela escolher. Esta é a área de treinamento. Condições de cultivo completamente impossíveis naquele pequeno lar. Então Su King conscientemente se sentou na esteira de prática. Depois das correções das 2 noites anteriores, hoje ela já consegue operar a técnica de respiração da forma mais eficiente. E sempre que sua força física está prestes a se esgotar, ela pega a espada longa no porta-armas e começa a praticar. Começando com o corte horizontal mais simples e a estocada. Então, gradualmente, ela se torna proficiente. Lentamente, sua proficiência com a espada aumenta. Em apenas uma tarde, o nível de Qi Sangue de Su King aumentou do nível 4 para o nível 5. No entanto, o preço desse rápido aumento foi quando Su King estava se preparando para se sentar novamente e praticar a técnica de respiração que você a interrompeu. Seu nível de Qi Sangue já atingiu o nível 5, e o efeito da poção de Qi Sangue de hoje está ficando cada vez menor. Vá para a estação de classificação virtual para aprimorar sua memória primeiro. A estação de classificação virtual é um tipo de simulação de combate exclusiva do campo de treinamento das 5 vias. Ao mesmo tempo, participar da estação de classificação registrará o desempenho dos participantes. Alcançar a classificação prata. Haverá uma recompensa de 100.000 moedas federais. Alcançar a classificação ouro terá uma recompensa de 300.000. Se você conseguir uma sequência de 10 vitórias, haverá uma recompensa adicional de 500.000. Su King ouviu isso e rapidamente adotou sua sugestão e foi para o 6º andar da sala de treinamento das 5 vias. Para a sala com o dispositivo de classificação virtual. Havia uma máquina enorme na sala, e no meio da máquina havia um contorno humano. Depois que Su King entrou na reentrância humana, as lacunas extras ao seu redor foram rapidamente preenchidas. Cada dispositivo se adapta automaticamente ao tipo de corpo da pessoa que o usa. Para realizar a simulação mais realista, a máquina começou a funcionar. Conexão de dados. Su King apenas sentiu que estava sendo puxada para um espaço branco. Ao mesmo tempo, o prompt mecânico começou a soar. O sistema começou a procurar. Correspondência bem-sucedida. Está prestes a entrar na estação de classificação virtual. Por favor, prepare-se para a batalha. Em pouco tempo, o ambiente ao redor começou a mudar. Desta vez, sua localização era um deserto. E o oponente de Su King desta vez é um homem forte com um facão. No entanto, ao ver seu oponente, uma garota adorável entrou. O homem forte lambeu os lábios com volúpia. Ei, que sorte! Desta vez, encontrei uma grande beleza. Por que você simplesmente não desiste? Não chore depois de ser espancado. No entanto, o flerte do homem forte
não causou nenhuma ondulação no coração de Su King. Ela saltou diretamente e cortou em direção a Su King. Sem técnica, apenas força bruta. Facões são armas muito adequadas para abrir grandes caixas. O limite superior na luta de força certamente é um pouco menor, então Su King não bloqueou diretamente, mas inclinou levemente a lâmina, para que o facão do oponente não tivesse nenhum ponto de força e só pudesse deslizar para baixo com a lâmina. Então ele usou a bainha para segurar a lâmina do facão. Su King imediatamente puxou distância da lâmina e começou a procurar oportunidades para contra-atacar. Justamente neste momento, você saiu da areia fina que enchia o céu, vendo a cena agora e balançando a cabeça suavemente. Quando Su King estava praticando esgrima durante o treinamento de dança, você já havia descoberto muitas de suas deficiências. É só que praticar esgrima e praticar respiração são diferentes, sem combate real como base. Mesmo que você fale até o céu cair, Su King apenas ouvirá como se fossem escrituras celestiais sem nenhuma pista. É por isso que você quer que ele participe da estação de classificação virtual. Vendo que Su King se distanciou, o homem forte rapidamente se estabilizou, tentando mais uma vez se aproximar. No entanto, o mesmo truque naturalmente não funcionaria mais contra Su King. Depois do último ataque, ao ver este movimento, Su King imediatamente se aproximou e apunhalou a garganta do homem mascarado. O homem mascarado parecia inacreditável, seus olhos se arregalaram quase saindo. Ele também não viu como perdeu. Então um som eletrônico mecânico soou. Vitória na batalha de classificação. Pontos de batalha adicionados 100. Se os pontos de classificação atingirem 1500, você avançará automaticamente. O homem mascarado se transformou em um monte de dados e desapareceu. Apenas você e Su King restaram na cena. Lord Yi, eu me apresentei bem agora? Su King olhou para Ming Yi, que emergiu da areia, com alegria. No entanto, você arrancou um osso do peito de seu próprio corpo e chicoteou Su King nas costas sem piedade. Su King soltou um leve e olhou para você desamparadamente, segurando a parte dormente que havia sido chicoteada. Você apenas repreendeu com uma cara de esqueleto. Nada mal? Nada mal? Quando aquela pessoa atacou pela primeira vez, você tinha muitas maneiras de matá-lo instantaneamente, mas escolheu a maneira mais covarde de se esquivar. E você só aprendeu o Sutra da Espada? A batalha nunca é uma habilidade que pode ser usada para comer o mundo inteiro. Dizendo isso, você já estava pronto e acenou para Su King. Venha, ataque-me como aquela pessoa agora. Ao ouvir isso, Su King não se importou em se sentir injustiçado e imediatamente fez como foi dito. No entanto, a espada que ele cortou foi facilmente repelida por você com força engenhosa. Quando ele reagiu, você já havia apontado a ponta do osso do externo para o coração dele. Você até cutucou simbolicamente em algum lugar, fazendo Su King se sentir extremamente envergonhado e zangado, mas não se atreveu a refutar. Ele só podia fazer beicinho para expressar sua refutação. De novo, no entanto, desta vez você usou o método de Su King para receber a espada. Então, com um tapa, ele acertou o ponto vital do cavalo novamente. Su King foi derrotado mais uma vez. Mais uma vez. Su King foi derrotado por você de várias maneiras novamente. Os resultados posteriores foram, sem exceção, todos você brincando com eles. Mas Su King também cresceu rapidamente após ser massacrado por você repetidamente. Embora cada vez tenha sido uma derrota desastrosa, ele já conseguiu bloquear seus 3 movimentos de ângulo complicado. Você viu que estava ensinando quase o suficiente. Então, ele deixou Su King iniciar a segunda batalha. O segundo ambiente simulado mudou do deserto para uma rua da cidade. Desta vez, o oponente de Su King era um homem corpulento segurando uma lança. Su King também não tinha o nervosismo da primeira batalha. Ele respirou fundo e rapidamente entrou no estado de batalha. As 3 primeiras rodadas, Su King e o homem corpulento não ganharam nenhuma vantagem, mas na 4ª rodada, Su King descobriu o padrão de ataque do oponente. Ele rapidamente encontrou uma brecha e derrotou o oponente. Vitória na partida de classificação, pontos de batalha mais 100. Na terceira partida, Su King enfrentou um inimigo usando um chicote longo. Cada ataque do oponente era muito complicado, tornando um pouco difícil para Su King lidar com isso, mas felizmente Su King sempre conseguiu minimizar os danos que sofreu. Finalmente, quando o oponente estava um pouco exausto, Su King encontrou uma oportunidade para desferir um golpe fatal. Vitória na partida de classificação, pontos de batalha mais 100. Su King aproveitou o intervalo para verificar seus atributos de batalha. Proficiência com armas de fogo, nível F 60%.
Proficiência com a espada, nível B 23%. Proficiência com o jogo de pés, nível F 78%. Apenas 3 batalhas e minha proficiência de memória já é tão boa? Su King não conseguiu esconder a alegria em seu coração. Isso fez sentir que os açoites anteriores de você não doeram tanto. Não apenas Su King, mas também está claro para ele que ele pode melhorar tão rápido, tudo graças ao seu Lord Yi. Então, Su King estava prestes a se levantar para interagir com você, mas você o interrompeu. Você descansou o suficiente? Se você descansou o suficiente, continue praticando. Por causa disso, você também foi rotulado como um homem hétero de aço por Su King. Impotente, Su King teve que se levantar novamente, caminhando em direção ao dispositivo de classificação virtual. Em 66 batalhas, Su King quase nunca encontrou um inimigo usando o mesmo equipamento. Portanto, sua experiência de combate real teve outro grande aumento. O resultado também foi óbvio: 9 vitórias consecutivas. Nunca foi derrotado, mas Su King não estava orgulhoso disso, apenas porque Su King descobriu. À medida que seu número de vitórias consecutivas aumenta, os oponentes que ele encontra se tornam mais difíceis de lidar, e cada um deles tem uma rica experiência de combate real. Respirando fundo, Su King iniciou sua 10ª classificação. Ao mesmo tempo, no campo de treinamento, Shen Shi, que estava cultivando, também completou seu cultivo hoje. Vamos cultivar até aqui hoje. Não haverá muita melhora se continuarmos cultivando. De repente, a sombra de Su King apareceu em sua mente, seja a vergonha de ser suprimido por ele por 3 anos, ou a queixa de ser derrotado por ele hoje. Tudo deixou o Shen Shi extremamente ansioso após o cultivo. O Shen Shi agora precisa urgentemente desabafar. De repente, em sua mente, apareceram aqueles que foram derrotados por ele na estação de classificação virtual nos últimos 2 dias, revelando um sorriso cruel. É hora de encontrar aqueles pequenos pepinos amargos na partida de classificação para praticar. Hoje, eu devo espancá-los completamente. Não me culpem, culpem Su King. Dizendo isso, Shen Shi e Su King iniciaram simultaneamente a partida ranqueada. A notícia de que Shen Shi ia jogar uma partida ranqueada rapidamente se espalhou por toda a Dance Demon High School. Rápido, rápido, todos vão para a partida ranqueada virtual para assistir. Shen Shi vai começar a transmitir ao vivo a partida ranqueada virtual novamente. Eu realmente não sei quais azarados serão hoje. Eu ainda me lembro daquele de ontem, que foi espancado até implorar por misericórdia antes de Shen Shi deixá-lo ir, simplesmente desumano. Shen Shi foi afetado por sua própria árvore de convocação na floresta, e sua força avançou rapidamente, utilizando uma poderosa criatura invocada. Ele matou todos na partida ranqueada. Combinado com suas habilidades de árvore de convocação, basicamente não há muitas pessoas que conseguem passar por ele em 5 movimentos. Em apenas 2 dias, ele conquistou uma gloriosa sequência de 9 vitórias. Eu não esperava que desta vez os espectadores que vieram me assistir fossem ainda mais do que nas 2 vezes anteriores. Depois de entrar no espaço simulado, Shen Shi brincava casualmente com seu cajado de árvore de convocação no lugar, cantarolando alegremente uma pequena melodia. Então eu tenho que me apresentar bem. Neste momento, uma figura saiu do vazio. A pessoa estava parada silenciosamente com as mãos atrás das costas, parecendo ter o temperamento de uma heroína antiga. A pessoa era Su King, mas devido à partida ranqueada virtual que pode mudar a aparência, Shen Shi não reconheceu que era Su King, mas inexplicavelmente sentiu uma enorme pressão. Isso fez com que Shen Shi se sentisse um pouco sem fôlego. Poderia ser Su King? Mas Shen Shi rapidamente balançou a cabeça. Você deve saber que para participar da partida ranqueada virtual, é preciso atingir o nível de Qi Sang de nível 4. Ontem ele estava apenas no nível de Qi Sang de 2.7. Como ele poderia atingir o nível 4 hoje? 3, 2, 1, comece. Com o início da virtualização autodefinida, tornando-se um monte de dados desaparecendo. Ambos os lados se moveram simultaneamente, mas Shen Shi no começo não pensou em se esquivar, mas correu diretamente para Su King. Essa ação pegou todos de surpresa. Os espectadores nas arquibancadas, um por um, sentiram seus corações afundarem até o fundo do poço, porque todos sabem que uma árvore de convocação lutando em combate corpo a corpo com um artista marcial é como um ovo batendo em uma pedra. Justamente quando eles estavam prestes a começar a xingar, Shen Shi, que estava correndo na imagem, revelou um sorriso estranho de conspiração bem-sucedida. Em um instante, um galho da grossura de um antebraço
De repente perfurou rapidamente de um lado, esfaqueando diretamente na cintura de Su King. A falha anterior era na verdade uma armadilha. No entanto, Su King permaneceu totalmente concentrada, não relaxando devido à ação do oponente. Então no instante em que esse galho apareceu, Su King usou o passo Shan e pisou no ar, e no final, como se tivesse um ponto de apoio, girou no ar. Evitando o ataque da floresta de forma óbvia, Shen-Shi sorriu aliviada. A reação cerebral é rápida. Mas só posso dizer que é realmente uma pena que você esteja lutando contra mim neste cenário. Posso dizer que tenho todas as vantagens do céu e da terra. Por um momento, o público que viu essa cena ficou atordoado e a cena ferveu instantaneamente. Não é à toa que é Shen-Shi, vendendo uma boa brecha, quase ganhando a partida de classificação diretamente. Ele jogou bem essa isca para enfraquecer. Mas este oponente parece ter algo também. O ataque de ângulo tão complicado agora, ele realmente conseguiu evitá-lo. Su King não optou por prestar atenção à zombaria de Shen-Shi, mas depois de evitar o primeiro ataque, imediatamente começou a se preparar para contra-atacar, e Shen-Shi também percebeu a força desse oponente e não estava planejando brincar. Ele rapidamente emitiu a ordem para o próximo ataque à floresta. Su King inicialmente bloqueou a floresta. Mais um ataque forte, e então pisou nos galhos das árvores para exercer força, a distância já pequena entre os dois. Foi encurtada um pouco mais por ele. Shen-Shi como não poderia entender a intenção de Su King. Ele queria lutar corpo a corpo. Shen-Shi imediatamente mostrou uma expressão feroz no momento em que Su King se aproximou. Viu-se que suas mãos gradualmente se transformaram em membros da floresta, varrendo na direção de Su King, e um som agudo ecoou. Su King apressadamente desviou, mas, portanto, revelou uma brecha atrás dele. Shen-Shi não perdeu esta excelente oportunidade. Esmague-o para mim. Viu-se que a grande árvore atrás de Su King de repente retirou galhos e esmagou severamente em direção ao seu rosto. Todos neste momento sentiram seus corações chegarem à garganta. Este ataque é inevitável. Vai perder? Ou minha memória não é suficiente? Não, não posso perder. Iedari me guiou diligentemente no cultivo. Eu preciso encontrar uma maneira de superar isso. A cena de treinar com você não sai da cabeça de Su King. Tentando encontrar uma maneira de superar isso, de repente ele se lembrou da primeira vez que treinou com você, quando era seu oponente. Você usou o osso para deslizar para fora. Um arco estranho é a tecnologia-chave do Sabridolua demoníaca. A visão periférica de Su King calculava rapidamente a distância entre ele e seu oponente. Então seus olhos ficaram determinados, 2,5 metros, o suficiente. Talvez porque ele pensasse que Su King estava fadado à derrota, Shen-Shi não tomou nenhuma medida preventiva, nos últimos 0,1 segundos antes que o galho atingisse Su King. Um raio de espada brilhou, aquele galho que caiu rapidamente em direção ao rosto de Su King. Parando bruscamente, Shen-Shi ainda não entendia, e estava prestes a levantar a cabeça para questionar sua invocação sobre o que estava fazendo. Mas de repente percebeu que seu pescoço estava gelado, e uma sensação de sufocamento surgiu espontaneamente, quando ele se preparava para tocar o pescoço. O dispositivo virtual já o havia transportado para fora do espaço de batalha. Não apenas o cérebro de Shen-Shi travou, mas até mesmo as pessoas na arquibancada também tiveram atrofia cerebelar, antes que pudessem ver claramente como Shen-Shi perdeu. E as minhas apostas? O que acontecerá? A técnica de espada desta beleza é tão estranha. Que tipo de existência monstruosa é essa? Vitória na batalha de classificação, adicionados 100 pontos de batalha. Parabéns a você, familiar. Su King, você alcançou 10 vitórias consecutivas. Você está qualificada para receber um prêmio de 500 mil. Este prêmio será depositado em sua conta virtual e pode ser retirado a qualquer momento, ouvindo o som eletrônico frio. Su King finalmente respirou fundo. 10 vitórias consecutivas, embora a última tenha sido muito emocionante. Mas Su King se sentiu muito realizada. A figura de Shen-Shi, este último também a notou naturalmente. Shen-Shi não escondeu sua aparência na partida de classificação, então Su King reconheceu Shen-Shi desde a partida de classificação do mercado de barracas. No entanto, Shen-Shi não sabia, então Shen-Shi reprimiu uma barriga cheia de raiva e descobriu com uma carranca. Shen-Shi rapidamente se aproximou e parou Su King. Su King, você sabe quantas vitórias consecutivas eu obtive na partida virtual de classificação? 9 vitórias consecutivas, 9 vitórias consecutivas, quase 10 vitórias consecutivas. Você conseguiria fazer isso? Ao ouvir isso, o rosto originalmente carrancudo de Su King de repente teve um leve sorriso. Ela respondeu com interesse. Sim,
A última operação foi boa. O cérebro de Shen-Shi instantaneamente travou e ele ficou parado ali. Quando ele reagiu, viu Su King puxando você já havia ido embora. Ao mesmo tempo, Su King estava voltando para casa, lembrando-se da última ação que havia feito, e imediatamente abriu os dados para verificar seu nível de habilidade. Proficiência em 5G, nível B 34%, proficiência na tecla G. Nível D 1%, proficiência em movimento, nível E 57%. Ela nunca imaginou que em uma noite, inadvertidamente, elevaria seu nível de habilidade para o nível D. Vuzik puxou sua mão e a sacudiu. Ia-sama, é tão bom ter você. É claro. Você respondeu com muita arrogância. Embora as vitórias consecutivas de hoje tenham sido muito alegres, o rosto de Su King rapidamente ficou carrancudo. Apenas 2 dias se passaram. O medicamento para Ki Sang já acabou, item de nível 2. Neste ritmo, ele acabará bebendo tudo rapidamente. Você deu um tapinha nas costas da garota para confortá-la. Não fique carrancuda, contanto que você vença na estação virtual de classificação, haverá recompensas, e as recompensas por vitórias consecutivas são ainda mais generosas. A garota sentiu, ela podia sentir claramente a rapidez com que consumia as poções de Ki Sang, então ela deve ter um desempenho extraordinário na competição de classificação para ganhar o bônus. Não se pode simplesmente viver de rendimentos. Ao mesmo tempo, você e Su King não sabem que um vídeo chamado O Eterno Número 2 Predestinado está se espalhando online. Uma vez lançado, foi amplamente divulgado, desde as falhas no prédio de Shen-Shi que eram fáceis de explorar até a maneira inteligente de Su King de resolvê-las, e então o contra-ataque fatal. O processo todo foi de alta energia e cheio de reviravoltas, e logo alguém descobriu a verdadeira identidade de Su King, e Su King instantaneamente se tornou popular da noite para o dia por causa de sua beleza e força. Shen-Shi também foi apelidado de O Eterno Número 2 Predestinado pelos internautas. No dia seguinte, após a aula, Su King, como de costume, levou você para o edifício de artes marciais para treinar, ainda seguindo o mesmo processo. Mas era preciso treinar as habilidades de combate, repetidamente, até que o efeito da poção de Ki Sang diminuísse, e então mais 30 frascos de poção de Ki Sang foram consumidos. Detectado que o objeto do contrato, Su King, aumentou seu cultivo em 0,8 níveis, feedback de cultivo em andamento, a taxa de crítico é de 7 vezes. Você receberá 7 vezes o progresso de cultivo de Su King, você foi promovido para o 7º nível. Su King também começou a competição virtual de classificação de hoje satisfeita com o aumento de seu Ki Sang. No entanto, as próximas 5 batalhas não foram tão fáceis quanto ontem. Os oponentes eram quase todos mestres com mais de 10 vitórias consecutivas, e eram necessários mais de 10 rodadas para derrotar o oponente a cada vez. Vitória na batalha de classificação, mais 500 pontos de batalha. Parabéns! Portador, parabéns, sua classificação foi promovida para o estágio prata. Você está qualificado para receber 100.000 moedas federais. Este bônus será depositado em sua conta virtual e pode ser retirado a qualquer momento. De volta para fora da cabine virtual, Su King recebeu informações sobre o bônus da competição de classificação. Mas antes que ela pudesse ficar feliz, ela viu você ao lado segurando um bastão de madeira esperando por ela como ontem. Lord Yi. O que é isso? Su King piscou para ninguém e fez uma pergunta da alma. Você pegou uma espada do porta-armas e jogou para Su King. Sabe por que você está tendo tanta dificuldade nessas últimas partidas? Sem esperar que Su King respondesse, você lhe disse a resposta. Porque sua espada não é rápida o suficiente, não é cruel o suficiente. Ao ouvir você dizer isso, o olhar de Su King também ficou sério instantaneamente. Através do sistema e da reserva de métodos de memória, embora não haja como transferi-los para Su King. Mas você pode encontrar muitas falhas nos métodos de nível terrestre de Su King, a fim de modificá-los e aperfeiçoá-lo, para que possam desempenhar um nível de habilidade que exceda o nível terrestre. Então, aqui é uma falha. O abdômen plano de Su King foi cutucado, aqui tem uma brecha. A coxa arredondada de Su King foi cutucada, aqui também precisa prestar atenção. O rosto pequeno e impecável de Su King foi apertado. Su King sentiu a direção do fluxo sanguíneo nos ossos de seu corpo cada vez que treinava com você e descobriu que era muito clara. Ela conseguia distinguir as mudanças ao usar a força, ela estava sendo guiada lentamente, lentamente. O coração de Su King gradualmente se acalmou, cada pedaço de força em seu corpo foi gradualmente dominado por ela, ela já era capaz de usar essa força de forma mais perfeita.
Uma hora depois, Su King, que passou por tutoria especial, sentou-se mais uma vez na cabine virtual e sentiu-se muito mais relaxada nas próximas 5 batalhas. A batalha terminou facilmente em menos de 10 rodadas. Vitória na batalha de classificação, mais 500 pontos de batalha. Parabéns, você concluiu os procedimentos. Você alcançou 20 vitórias consecutivas. Você tem o direito de receber 500.000 moedas semanais. Este bônus será depositado em sua conta virtual e pode ser retirado a qualquer momento. Observando seus pontos de classificação e vitórias consecutivas aumentando constantemente, os traços da espada se tornaram mais afiados e o jogo de pés mais elegante. Esses movimentos que ele usa não são habilidades que um cultivo básico pode alcançar. Liu Piao analisou cada movimento de Su King durante a batalha, e inesperadamente descobriu que os movimentos de Su King já haviam se desviado das habilidades originais. A mecânica que poderia ter. Será que ele está tentando mudar? Não, não é mudar, é aprimorar a técnica. Ao pensar nessa possibilidade, o coração de Liu Piao não pôde deixar de tremer. Uma garota que tinha acabado de despertar por alguns dias não apenas elevou sua memória à mecânica que a técnica poderia alcançar, mas até começou a tentar melhorar o limite superior da técnica sozinha. Parece que é hora de deixar meus superiores abrirem os olhos. Nesses dias, por causa de sua convocação de um monstro convocado com apenas nível F, Su King, ela não sabia quantas reviravoltas e pressões experimentou de seus superiores. Felizmente, a própria Xiao Qing foi ambiciosa e não decepcionou sua irmã. À noite, depois de tomar um banho, Su King deitou-se preguiçosamente em sua cama macia e quente. O ventilador soprava ao lado, o que fez Su King se sentir muito relaxada, mas hoje ela não conseguia dormir, sentindo que algo estava faltando. Só quando ela viu você sentado perto da janela bebendo leite calmamente é que ela se levantou da cama de repente. Mestre Yi, você não vai me ajudar com a massagem hoje? Você cruzou as pernas e sua voz estava ligeiramente abatida. Ah, não sei porquê, me sinto muito cansado hoje. Vou descansar um dia. Até os burros da equipe de produção não se atrevem a ser tão diligentes quanto você. Su King reclamou, vendo que você ainda estava impassível, sentindo que você não comia. Su King rapidamente se virou e saiu da cama, veio atrás de você, segurou suas escápulas e balançou para frente e para trás. Mestre Yi, venha me ajudar com uma massagem. Eu não consigo dormir bem esta noite sem sua massagem. Mestre Yi, por favor, eu treinei muito hoje. Você pode me ajudar? Depois de uma saraivada de charme, você finalmente se levantou impotente. Eu simplesmente não consigo lidar com você. Mestre Yi é o melhor. Su King imediatamente se virou e voltou para a cama, deitando-se de bruços, com as pernas ainda balançando ali, parecendo de bom humor. Sob suas excelentes habilidades de massagem e controle preciso dos pontos de acupuntura, Su King adormeceu gradualmente, mas você caiu em profunda reflexão. A razão é que, após esses 2 dias de treinamento, você descobriu que a velocidade de melhoria de Su King diminuiu significativamente. Ontem, ela treinou por uma tarde inteira, apenas para consumir quase o efeito da poção de Qi Sang, enquanto hoje à tarde, levou apenas 3 horas para que a poção de Qi Sang se tornasse ineficaz. Você não estava realmente se sentindo cansado e querendo descansar um dia, mas estava pensando em qual receita de pílula da 12 escolares do céu exterior seria mais adequada para Su King. Depois de pesar tudo, você decidiu usar uma receita de pílula chamada pílula de osso de fragrância de Qi, cujo efeito é um tanto semelhante à poção de Qi Sang, capaz de melhorar o nível de Qi Sang. A diferença é que esta pílula também pode fortalecer os ossos e requer que o usuário alcance o nível 8 de Qi Sang para ser usada. No entanto, você acabou de tocar nos ossos e nos meridianos das costas de Su King, e rapidamente determinou que esta receita não teria nenhum impacto sobre ela. Imediatamente, você pegou o telefone de Su King e abriu o shopping online de artes marciais mágicas para procurar grama de concentração espiritual de nível F, flor do amor de nível 1, essência de ouro, ossos quebrados de fera selvagem de nível terra, e também. Uau, esse conjunto custa 200.000 pontos, mesmo com desconto, custa 180.000 pontos. Não tem jeito, beldades são gastadoras, vou comprar 4 porções para ver o efeito primeiro. Você faz o pedido decisivamente. Os pontos do mercado de demônios e armas da pequena ricaça diminuíram em 900.000 de uma vez, sobrando apenas 1.050.000, e os 50.000 restantes são gastos no edifício das 5 vias. No dia seguinte,
Após a aula de explicação das 5 vias do professor, Su King recebeu uma mensagem. Prezada senhora Su, sua encomenda chegou ao portão de Qianjiano, um high school. Por favor, retire-a a tempo. Su King ficou confuso com esta mensagem. Ele não é alguém que gosta de fazer compras online, então como poderia ter uma encomenda? Não olhe, fui eu quem comprou. Gastou 900 mil pontos seus? Depois que você explicou a tempo, Su King finalmente respirou aliviado. Então foi o Lord Yi quem comprou. Mas depois de caminhar um pouco, ele finalmente percebeu que algo estava errado. Será que um número estranho passou por ali agora? 900 mil. Su King ficou repentinamente surpreso e perguntou, quanto? 900 mil. Você respondeu novamente. Su King olhou para seu mercado de demônios e armas, que havia diminuído pela metade de repente. Seu coração parecia estar sangrando por causa dos pontos, mas pensando que tudo isso foi gasto pelo Lord Yi, ele se sentiu muito melhor. Depois de pegar a encomenda, você e Su King foram para o edifício das 5 vias. Você escolheu especialmente uma sala de cultivo independente com um laboratório de alquimia. Depois de acomodar Su King, você entrou sozinho no laboratório de alquimia, que tinha todas as instalações necessárias. Forno de alquimia, pilão de guia de remédios, balança de precisão. Atende basicamente a todos os requisitos de alquimia. Sem pressa, você pegou os materiais para refinar a pílula antiga dos 7 aromas e começou a operar passo a passo. Em apenas 2 horas, um forno de 8 pílulas foi refinado. Quando você saiu do laboratório de alquimia, Su King já estava praticando o levantamento da espada. Você entregou uma pílula para Su King. Engula e comece a praticar a técnica de respiração. Su King fez o que foi dito, abriu a boca e engoliu uma pílula do tamanho de um polegar, e a pílula derreteu na boca. No começo, era um pouco amargo, mas logo veio um leve dulçor. Depois de engolir, começou a fazer efeito imediatamente. Su King apenas sentiu que havia uma poderosa energia em seu corpo. Estava surgindo. Cerca de 5 segundos depois, essa energia finalmente explodiu completamente, e o nível de Qi e sangue de Su King começou a aumentar novamente. Depois de um tempo, ele se levantou novamente, apenas sentindo que seus músculos estavam um pouco tensos e inchados, e houve um som nítido de seus ossos estalando. Detectado que o nível de cultivo do objeto do contrato Su King aumentou 1,1 níveis, retroalimentação de cultivo em andamento. A taxa de acerto crítico desta vez é de 3 vezes, você receberá 3 vezes o progresso de cultivo de Su King, você foi promovido para o nível 8. Você está muito satisfeito com o efeito da pílula antiga dos 7 aromas e imediatamente estabeleceu uma pequena meta para Su King. Vamos participar da partida de classificação. Hoje, vamos nos esforçar para conseguir 30 vitórias consecutivas. Nas próximas batalhas, através da aplicação hábil da técnica de espada de nível 5 chuva de espadas e flores. A luta de Su King já pode ser considerada algo que ela faz com facilidade. Vitória na batalha ranqueada. Pontos de batalha aumentados em 500. Proficiência de nível 5, 21% do nível. Proficiência em técnicas de espada, 74% do nível. Proficiência em geração de vida, 40% do nível. A proficiência de memória das 3 técnicas de Su King também está aumentando constantemente. Essa cena também foi vista por Liu Piao nas arquibancadas. Neste momento, seus olhos se encheram de fogo de excitação. Sem hesitar, ela pegou seu celular e enviou as imagens que havia gravado virtualmente para Li Xinjiuan, o vice-reitor da Universidade de Artes Marciais de Modu, que está longe em Modu. No escritório do vice-reitor da Universidade de Artes Marciais de Modu, Li Xinjiuan ainda está aprovando as listas de admissão especial e assuntos oficiais de todo Jiuzhou. O som do celular o fez olhar ligeiramente para o lado e descobriu que o remetente era Liu Piao. Por que essa mulher está me procurando neste momento? Li Xinjiuan clicou na mensagem com dúvidas e descobriu que eram 15 vídeos de batalha. No momento, ele estava muito ocupado, então não tinha tempo para assistir aos vídeos. No entanto, pensando que foi Liu Piao quem enviou, Li Xinjiuan franziu a testa ligeiramente e ainda clicou no vídeo. O começo foi um jogo de 10 vitórias consecutivas no ferro. Mas isso não causou nenhuma ondulação em Li Xinjiuan. Há muitas pessoas com 10 vitórias consecutivas no ferro em todo Jiuzhou, sem mencionar os filhos de famílias nobres. Mesmo em escolas secundárias comuns, há muitos deles. No entanto, conforme ele clicava em cada vídeo subsequente, suas sobrancelhas se apertavam gradualmente. Essa pessoa não parece ser simples. Após 20 vitórias consecutivas na prata,
Li Xingjian não conseguiu mais ficar sentado. Ele se levantou da cadeira rapidamente e fez uma ligação para Liu Piao. Onde você está agora? A voz de Li Xingjian estava muito animada, até um pouco trêmula. Logo, a voz um pouco travessa de Liu Piao veio do fone. O número da sala virtual do primeiro torneio de artes marciais de Qianjian é 1812. Se você não vier, pode perder. Depois de dizer isso, Liu Piao desligou o telefone. Depois de ouvir este endereço, Li Xingjian nem olhou para os documentos restantes. Ele imediatamente fez uma ligação. Lao Shu, prepare imediatamente um avião supersônico para Qianjian para mim. Imediatamente. Mais 30 minutos se passaram e Li Xingjian finalmente chegou à sala de batalha virtual 1812. Apenas Liu Piao estava sentado em silêncio aqui, observando a batalha abaixo com os braços cruzados. Li Xingjian sentou-se a um assento de distância. Ele ajustou seu humor excitado e tentou se acalmar o máximo possível. Quantas vitórias consecutivas agora? Alcançando o recorde de Liu Vuniel. Liu Piao respondeu a Li Xingjian, mas seus olhos nunca deixaram a cena da batalha que estava acontecendo diante dele. Liu Vuniel, um gênio adolescente famoso em todo o planeta azul. No terceiro ano do ensino médio, ele usou suas habilidades de memória superiores na batalha ranqueada virtual. Ele conquistou 29 vitórias consecutivas de uma só vez. Na competição ouro, ele encontrou um especialista ouro e perdeu lamentavelmente por pouco. Ele também criou o recorde mais alto de vitórias consecutivas em ranking virtual no planeta azul. 29 vitórias consecutivas. Será que este Su King tem uma técnica de nível C? Li Xingjian ficou surpreso. Não, essa é a principal razão pela qual eu te trouxe aqui. A expressão de Liu Piao era solene. Ele só tem técnicas de nível terra, mas toda a proficiência de memória. Mas já ultrapassou o nível da terra. Ao ouvir isso, Li Xingjian arregalou os olhos imediatamente. Como assim? A técnica para um dançarino é a base do poder de combate. Quanto mais avançada a técnica, mais pode aumentar o limite de memória de um dançarino. Como o irmão Ilvin daquele ano, que praticou um conjunto de técnicas de nível da terra até o nível de proficiência C. E conquistou um recorde surpreendente de 29 vitórias consecutivas. Mas Su King realmente praticou técnicas de nível da terra até o nível C. Li Xingjian abriu o vídeo novamente. E desta vez assistiu quadro a quadro, observando, sem se permitir a menor negligência. Quanto mais Li Xingjian assistia, mais chocado e animado ficava. Em quase todas as batalhas, era possível ver o progresso de Su King, que estava quebrando gradualmente as algemas da técnica e descobrindo uma memória mais poderosa. Gênio, um gênio absoluto da dança. Devo dizer que você, Liu Piao, tem um bom olhar. E reconheceu essa joia bruta de imediato. Li Xingjian disse animado. No entanto, Liu Piao fez beicinho e murmurou. Nem sei quem disse há alguns dias que eu estava usando minha posição para benefício próprio, assinando um contrato com um mascote inútil. Mal entendido? O recorde do gênio adolescente de Blue Star e do irmão dançarino foi igualado? Essa notícia se espalhou rapidamente entre os líderes das principais universidades de dança estacionadas em Qianjian, e todos usaram todos os recursos para procurar. Em breve, a localização específica foi identificada. Em pouco tempo, a sala de combate virtual número 1812 tinha muito mais pessoas. De qual escola é o gênio? Se realmente quebrar o recorde, devemos fazer de tudo para contratá-lo. Uma pequena cidade de Qianjian tem um aluno tão incrível? Quero ver que nível é esse, que passou por todos os obstáculos e conquistou vitórias consecutivas até chegar ao ouro. Cada líder universitário veio aqui para assistir com seus próprios pensamentos, e todas essas ações foram vistas por Li Xingjian, que também começou a planejar algo em seu coração. Em breve, o cenário subterrâneo começou a mudar, indicando que a batalha estava prestes a começar, sob a expectativa de todos. Duas figuras apareceram em um cenário de floresta tropical, uma delas era Su King, e a outra figura era alta, com olhos penetrantes. Segurando um leque de ferro na mão, parecendo muito relaxado e à vontade, sem parecer muito tenso. Ao ver quem era, a plateia começou a ferver instantaneamente. Não é Shenchu da capital imperial? Desta vez, as 30 vitórias consecutivas do outro lado estão em perigo. De fato, embora Shenchu esteja apenas no primeiro ano, seu nível de memória já atingiu o nível C intermediário, e o principal é que ele também é um praticante marcial duplo, então estima-se que o recorde de 30 vitórias consecutivas não será quebrado. Que pena, que pena. No campo, Shenchu olhou para o histórico de Su King com um olhar frívolo.
Na verdade, atingiu 29 vitórias consecutivas. TSC, 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 que incrível! Mas é uma pena que você tenha me encontrado. Por que você não se rende? Pelo menos esta partida não será tão feia. No entanto, diante da zombaria, a expressão de Su King era calma. Sem querer se comunicar muito com ele. No momento em que a partida de classificação começou oficialmente, quase instintivamente, Su King pisou no ar neste instante, e sua figura desapareceu no lugar. No momento seguinte, Su King já havia aparecido ao lado de Shen Shu, e um chute oblíquo da lua crescente de um ângulo aparentemente impossível, apareceu de repente. No entanto, assim que Shen Shu foi encurralado por essa espada de Su King, ele apenas sorriu levemente, bebeu um gole e desapareceu no lugar. Reaparecendo, ele já estava silenciosamente atrás de Su King. Este é o meio dos galhos da árvore espacial. As pessoas nas arquibancadas não puderam deixar de respirar fundo. Diante de uma ofensiva tão feroz, Shen Shu também guardou sua expressão despreocupada e lançou uma ofensiva. A curva da lâmina de vento também cortou o pescoço de Su King. Quase no momento em que Shen Shu atacou, Su King também baixou a cabeça. O som da lâmina cortando o ar veio de trás dele, levando alguns fios de cabelo. Isso fez o couro cabeludo de Su King formigar. Felizmente, sua experiência de combate era rica e ele escapou perigosamente. Embora não fosse um ferimento fatal, se fosse atingido, seu poder de combate seria certamente afetado. O primeiro confronto entre os dois não teve vencedor. Após uma breve pausa, as figuras de ambos desapareceram e a segunda rodada de competição começou. Su King continuamente usou suas habilidades corporais para vagar ao redor de Shen Shu. Este último usou as características leves de sua arma para se defender constantemente, surpreendendo ocasionalmente com a habilidade de troca de espaço, mas cada vez foi precisamente previsto por Su King. Após 5 minutos, aos olhos das pessoas no palco, a situação dos dois parecia ser equilibrada, mas Su King sabia claramente que ele sempre esteve em desvantagem. O oponente pode cometer inúmeros erros e usar a habilidade espacial para resgatar, mas desde que ele cometa um erro, ele estará em uma desvantagem infinita. Após 5 minutos de luta, Shen Shu também guardou seu desprezo inicial. Originalmente, ele planejava entender todos os movimentos de Su King, então ele sempre esteve em uma postura defensiva para lidar com Su King. Agora ele está se preparando para mudar da defesa para o ataque e não ser mais conservador. Eu admito que você é muito forte, mas também é hora de terminar essa farsa. No momento seguinte, a figura de Shen Shu desapareceu repentinamente. Su King ficou imediatamente em alerta nervoso, e a mão que segurava a espada estava suando um pouco. No entanto, ninguém notou que uma sombra escura estava silenciosamente avançando na água em direção à posição de luta dos dois. Cerca de 5 segundos depois, uma sombra apareceu na frente de Su King. A garota, que estava sempre em alerta máximo, defendendo as 3 direções da frente, costas e lados, ficou instantaneamente confusa. Na memória muscular, ele instintivamente brandiu sua longa espada. Mas o primeiro encontro neste estado já estava um passo atrasado. O leque de ferro de Shen Shu já estava deslizando em direção ao pescoço da garota com o poder de cortar o ar. No final das contas, ele ainda era uma garota que nunca tinha visto o mundo. Ela ainda decepcionou Lord Ye? Mas não apenas ele, até mesmo todos nas arquibancadas balançaram a cabeça com algum pesar. Afinal, não há como testemunhar uma cena que supera aquele gênio. No entanto, neste momento, uma sombra negra de repente irrompeu da água. Inesperadamente, ele apareceu atrás de Shen Shu. Ele estava segurando um bastão de madeira da espessura de um meio braço e bateu na cabeça de Shen Shu com a velocidade da luz. Com o som do bastão de madeira quebrando, Shen Shu também caiu no chão e perdeu a consciência. O som eletrônico mecânico soou neste momento, anunciando quem é o vencedor final. Parabéns, Andler. O quê? Seu nível foi elevado ao estágio ouro. Você tem o direito de receber 400.000 moedas estelares. Este bônus será depositado em sua conta virtual e pode ser retirado a qualquer momento. Parabéns, Andler. O quê? Você alcançou 30 vitórias consecutivas. Você quebrou o recorde mais alto de Blue Star. Você tem o direito de receber 1 milhão de moeda federal. Este prêmio será depositado em sua conta virtual e pode ser retirado a qualquer momento. Parabéns. Taxa de manuseio? O sistema detectou que você ainda é menor de idade. Você entrou na lista de gênios da Estrela Azul, ficando em 6,748 graus lugar globalmente 1,892 graus lugar na Federação.
do 159º lugar na província de Pang, 11º lugar em Qianjiang. No entanto, o atual Su King não está com disposição para olhar para isso. Depois de saber que havia vencido, ele imediatamente saiu do campo de batalha. Assim que saiu da cabine virtual, viu um pequeno esqueleto soldado no instante em que te viu. As lágrimas de ressentimento nos olhos de Su King finalmente não puderam ser contidas. Ela se ajoelhou no chão, abraçando você e soluçando. Ao mesmo tempo, as pessoas nas arquibancadas já estavam petrificadas, como se o tempo tivesse parado. Os belos olhos de Liu Piao se arregalaram, como se quisesse esbugalhar os olhos. Li Xingjian cerrou os punhos com força, com as veias saltando, tentando se convencer de que não era um sonho. Os outros estavam todos com a boca aberta, com o queixo quase caindo no chão. O que acabou de acontecer? Alguma coisa passou por ali? Alguém perguntou em voz baixa. O tom de voz ainda parecia estar cheio de medo persistente. Parece que um soldado esqueleto apareceu e nocauteou Shen Shu. A pessoa que respondeu não conseguia acreditar no que estava dizendo. No entanto, após a extrema calma, veio o clamor frenético dos espectadores. Nós testemunhamos a história. O recorde de Wen Ao foi quebrado. Quando ele invocou aquele soldado esqueleto, por que não vimos ele lançar o feitiço de invocação? Não diga mais nada, eu quero todas as informações sobre este gênio da 30ª sessão agora. Eu definitivamente vou recrutar ele para nossa escola. Mas o que todos os líderes universitários presentes não sabiam era que o gênio que eles estavam desesperados para recrutar era o mesmo Su King a quem eles haviam oferecido o contrato mais baixo e dispensado aleatoriamente no palco do despertar alguns dias atrás. Apenas 2 pessoas no campo conheciam sua verdadeira identidade. Li Xingjian murmurou para si mesmo. É verdade. Como eu pude esquecer? Não, todos nós esquecemos. Ele é um despertador de talento duplo. Nós só prestamos atenção à dança de Su King, mas ignoramos a invocação que ele também despertou antes. Liu Piao finalmente se acalmou e sorriu. Naquela época, ninguém acreditava nele, mas ele provou seu talento com ações práticas. Naquela noite, embora a cidade de Qianjia não tenha desencadeado o frenesi de 2 dias atrás na superfície, havia correntes subterrâneas mais turbulentas do que nos 2 dias anteriores. No dia seguinte, Su King acordou sentindo-se revigorado. Lembrando-se do que aconteceu ontem, e olhando para você ao seu lado, os olhos de Su King ficaram ainda mais suaves. Um grande e um pequeno chegaram à escola. Mas viram que Liu Piao já estava esperando no portão da escola. Liu Piao ainda foi direto ao ponto e disse, vamos subir juntos. Su King não perguntou muito, apenas segurou sua mão obedientemente e seguiu Liu Piao para cima. Contanto que você esteja aqui, Su King sente que tudo estará bem. A cena muda para a sala de conferências. Sentado lá dentro está um homem de meia-idade bonito, com olhos afiados como facas, vestindo um terno bem cortado. Liu Piao apresentou Su King. Na sala de prática, estava sentado um homem bonito de meia-idade, com olhos afiados como facas, vestindo um terno bem ajustado. Liu Piao apresentou a Su King. Este é o vice-reitor da nossa Universidade Mou, Li Xingjian. Olá, reitor Li. Li Xingjian assentiu com um sorriso no rosto. Em seguida, perguntou, aluna Su King, você sabe por que eu vim aqui especialmente desta vez? Su King parecia confuso. Como ele saberia? Então ele balançou a cabeça atordoado. Li Xingjian sempre manteve aquele tipo de sorriso gentil que era agradável de se ver. Dado seu excelente desempenho ontem à noite, eu pessoalmente aprovei a promoção do seu contrato especial original de nível B para um contrato de nível A. Li Xingjian também percebeu a confusão de Su King e tomou a iniciativa de explicar. Este contrato de nível A promovido não entrará em conflito com o contrato de nível B que você assinou antes. Considere-o como um contrato totalmente novo, que inclui um conjunto completo de técnicas de nível B e recursos de treinamento de artes marciais no valor de dezenas de milhões, incluindo 5 milhões de pontos da loja Mou para uso livre, além de uma pílula espiritual ilusória de nível B. Não vou apresentar muito as técnicas de nível B e os pontos da loja. E a pílula espiritual ilusória é usada para ativar a linhagem de dança em seu corpo, mas a taxa de sucesso não é alta, apenas 1%. Mas uma vez despertada, será benéfico para o seu cultivo de Qi e sangue ou para a melhoria da memória. Embora você estivesse olhando para as longas e brilhantes pernas de Liu Piao, a palavra linhagem de dança te lembrou de quando você deu a Su King 7 bolas antigas de fragrância ontem.
E você pareceu ver fracamente uma marca de dança, mas agora você não pensa muito sobre isso. E continua a apreciar as belas coisas do mundo. Liu Piao estalou levemente a língua. O valor deste contrato de nível A excede em muito o nível B comum. Depois que Li Xinjun terminou de apresentar as coisas contidas no contrato de nível A em sua mão, ele olhou silenciosamente para Su Qing, que olhou para você. Sempre que ele encontra uma decisão importante como esta, ele sempre pede sua opinião primeiro. Vendo você assentir, a garota imediatamente pegou obedientemente a caneta e assinou seu nome. Vendo Su Qing assinar o contrato, Li Xinjun pareceu finalmente ter realizado um desejo. E depois de se despedir de Su Qing, ele saiu da sala de conferências em grandes passos, com uma alegria inexplicável em suas costas. Então vocês três também se levantaram e saíram da sala de conferências, mas viram o diretor da escola secundária Qianjian vindo em sua direção com uma expressão um tanto séria. Assim que viu Su Qing, o diretor Bison pareceu ter encontrado um salvador. Aluno Su Qing. Finalmente encontrei vocês. Venham ao meu escritório comigo. Su Qing e Liu Piao se entreolharam. O primeiro sem saber o que estava acontecendo, e Liu Piao teve alguns palpites ao ver a aparência do diretor da escola secundária número 1. São alguns caras descarados que vieram contratar pessoas. Os três seguiram o diretor da escola secundária número 1 até o andar de cima e entraram no escritório do diretor, onde o sofá já estava cheio. Liu Piao sentiu seus olhos ficarem ligeiramente frios ao ver essas pessoas lá dentro. Essas pessoas não eram estranhas para Su Qing. E eles se conheceram na cerimônia de invocação há 4 dias. Eles eram os diretores de recrutamento de várias universidades de dança, que fizeram várias comparações detalhadas e respostas durante a noite. Eles finalmente determinaram que o terraço onde 30 anos de santo foi jogado ontem à noite era Su Qing da escola Qianjiano. Então eles vieram aqui logo pela manhã. Na sala do diretor da escola Qianjiano. Querer pessoas do diretor da escola no. Deixou o diretor da escola no. Sobrecarregado. Infelizmente, ele não podia ofender quase todos os presentes, então ele procurou Su Qing em toda a escola. O diretor recebeu Su Qing em seu assento. Vendo Zhenju tomar seu lugar, o diretor de admissões de uma universidade de dança finalmente falou: Colega Su Qing, é assim. Depois de discutir, nossa universidade de dança de Linnan ainda espera que você possa vir estudar aqui. As especificações e o contrato de admissão especial são padrão. Um diretor ao lado bufou friamente. Com base no contrato original, adicionaremos recursos no valor de 5 milhões. Colega Su Qing, acredite em mim, vir para nossa universidade de dança de Linnan é definitivamente sua melhor escolha. Inevitavelmente, eles tagarelaram e revelaram os recursos que solicitaram de dentro da universidade, mas no final foram suprimidos por uma voz. O dançarino de imersão de Didu Dance falou: Acho que você ainda é adequado para se juntar à nossa Didu Dance. Oferecemos a você uma admissão especial com um contrato de arquivo contendo recursos adicionais e recursos essenciais. Que tal, colega Su Qing? Considere. Assim que ele abriu a boca, todos os diretores ao redor, de repente ficaram em silêncio. No final das contas, Didu Dance é realmente generoso e não é algo com que eles possam interferir. Su Qing sentou-se na cadeira do diretor, observando os diretores de admissão abaixo negociando e zombando como moscas. Eu não pude deixar de pensar nas cenas da cerimônia de convocação. Naquela época, eles eram desdenhosos e até davam um pontapé quando alguém estava para baixo. Até hoje, eles ainda estão mandando e são arrogantes, o que o deixa ainda mais desgostoso. Su Qing baixou os olhos e cerrou os punhos. Ninguém conseguia ver sua expressão. Quase no momento em que o dançarino de imersão terminou de falar, ele finalmente falou: Desculpe, eu escolho recusar. Depois que Su Qing disse isso, ele pegou sua mão e imediatamente se levantou e saiu da sala do diretor, deixando apenas um grupo de líderes da universidade de dança. Olhando um para o outro, eu ouvi errado? Nossas condições são boas. Ele até recusou o tratamento preferencial da Didu Dance, e não sei de onde ele tirou a confiança. Ele é tão ingrato que nem sequer gosta de Didu Dance. Naquela época, ele jogou 29 anos de vitória com o Eal. Ele só conseguiu um contrato de admissão especial da Didu Dance. Ele não está satisfeito com isso. Liu Piao olhou para os rostos feios dos líderes no escritório, como se estivesse assistindo a um grupo de palhaços. Liu Piao, o que você ainda está fazendo aqui? Parecia que alguém estava assistindo ao show. O rosto de Shen Jinwu ficou sombrio. Não era difícil perceber que ele já estava com raiva.
Liu Piao apenas juntou as mãos. Com um tom irônico, desculpem, seus rudes guerreiros, onde está a aluna Su Qing? Acabamos de assinar um acordo de admissão antecipada e recrutamento especial com a Universidade Mou. Se ainda querem roubá-la, por favor, paguem 3 vezes o valor do contrato como multa antes de falarem. Depois de dizer isso, Liu Piao saiu com passos leves, deixando para trás um olhar vitorioso. As palavras de Liu Piao eram como espinhos, perfurando os ouvidos de Shen Jinwu. O aluno que a Universidade de Wu queria foi roubado pela Universidade Mou. Sua expressão, portanto, ficou ainda mais sombria. Quanto a pagar a multa e roubar Su Qing de volta, ele nem sequer pensou nisso. Afinal, Yu Wenhao apenas ordenou uma reunião. Embora Su Qing tenha quebrado o recorde, ainda não chegou ao ponto de precisar pagar 3 vezes a multa por ela. 3 vezes a multa já excedeu o valor de um contrato de nível S. Só um tolo pagaria por uma Su Qing. Do outro lado, Su Qing voltou para a sala de aula. Depois de concluir diligentemente as aulas de hoje, ela seguiu até o edifício Wudao para o treinamento mensal. As poções consumidas por Jing Tian foram ainda maiores do que ontem. 40 frascos de poção de ponto de acupuntura e 2 pílulas que Xianggu foram quase ineficazes em apenas 5 horas. Com o aumento de nível, não é difícil perceber que o progresso de Su Qing também está ficando cada vez mais lento. Depois, você e Su Qing treinaram por um tempo e, à noite, voltaram para casa para realizar o projeto de massagem mensal para Su Qing. No dia seguinte, ao meio-dia, após a aula, Su Qing recebeu uma mensagem. Prezada Senhora Su. Seu pacote chegou ao portão da escola Qianjia número 1. Por favor, retire-o a tempo. Era da certa universidade. Um contrato de nível 1 dos recursos da ilha. Depois de pegar o pacote, você e Su Qing correram para o edifício Wudao para treinar. A caixa de recursos desta vez era cerca de 1,5 vezes maior do que antes, e era dividida em 3 camadas. A segunda camada era de recursos de medicamentos para auxiliar no cultivo. A terceira camada continha pílulas de essência espiritual ilusória e um conjunto de técnicas secretas, embaladas em caixas de remédios especiais. Segredos 5G. Palma dos 5 elementos. Segredos de espada. Espada das 9 estrelas e 7 raios. Segredos de movimento. Sombra da lua. Depois de ler a introdução da técnica, você, que é proficiente em técnicas secretas, acenou com a cabeça em segredo. A certa universidade realmente não foi mesquinha com Su Qing. Essas 3 técnicas são consideradas as melhores entre as técnicas secretas. E todos podem ser avaliados como técnicas de alto nível. Detectado o objeto do contrato, Su Qing, e a aceitação dos recursos do contrato foi concluída. Recursos retroalimentando. O múltiplo de acerto crítico desta vez é 7. Você receberá 7 vezes os recursos de Su Qing. A recompensa de recursos é Olho Demoníaco Celestial de nível SS. Todos os métodos de nível S querem desbloquear o Olho Demoníaco Celestial nível SS. Criatura espiritual Rei nível SS. Olhos demoníacos celestiais transferidos secretamente podem dissuadir criaturas espirituais Rei de ficarem extremamente aterrorizadas. Você apenas sente uma coceira em suas órbitas oculares, como se estivesse prestes a criar olhos. Um raio de luz dourada vermelho escuro gira em suas órbitas, mas logo é suprimido por você. Voltando à sua aparência original, sem que Su Qing ao lado percebesse algo incomum. Você vira a cabeça para olhar para Su Qing, primeiro com a pílula da essência da troca espiritual para ver se funciona. Su Qing responde e abre a caixa de remédios especial. Um aroma encantador se espalha imediatamente, rapidamente enchendo toda a sala de treinamento de 5 vias. Uma pílula azul água com algumas listras brancas repousa silenciosamente lá dentro. Su Qing não hesita e a engole diretamente. A próxima. Su Qing franze a testa de repente, sentindo de repente como se tivesse comido uma grande porção de wasabi. Uma dor pungente atinge diretamente o topo de sua cabeça. Ela rapidamente senta-se de pernas cruzadas e começa a praticar o método de respiração Shen Yuan, na esperança de aliviá-lo. A dor causada pela pílula da essência da troca espiritual, mas infelizmente, após 10 segundos, ainda é inútil. E você, olhando para Su Qing de lado, vê claramente uma marca entre as sobrancelhas de Su Qing aparecendo de repente, primeiro um pouco vermelha e depois ficando cada vez mais óbvia. Finalmente, transformando-se lentamente em uma flor de fênix vermelha sangue. Neste momento, o som de notificação do sistema soa em sua mente. Detectada a linhagem de Imperador Divino de nível SSS despertando no objeto do contrato, Su Qing.
Na retroalimentação da linhagem, a primeira fase da herança do deus supressor de demônios está aberta. Por favor, inste o hospedeiro a ir caçar feras ferozes. A conclusão da herança foi avançada. Linhagem de Imperador Divino de nível SSS, herança de Deus Demônio. Depois de conviver esses dias, você pode ver que o sangue de Su King, a técnica e a necessidade de poções estão aumentando cada vez mais. Neste momento, Su King está suportando o impacto medicinal trazido pela pílula da essência da troca ilusória. Ela sente como se estivesse em um fogo de alta temperatura. O espaço ao redor está um pouco distorcido pelas ondas de calor. Depois de 3 minutos completos, essa dor ardente começou a diminuir lentamente. A flor de fênix entre as sobrancelhas de Su King também desapareceu gradualmente até desaparecer. As sobrancelhas da garota se desdobraram. Ela soltou um longo suspiro de alívio. Assim que abriu os olhos, viu uma cabeça de esqueleto balançando constantemente para a esquerda e para a direita na frente dela, parecendo estar observando algo seriamente. Lord Yi, o que você está fazendo? Su King rapidamente inclinou seu corpo para trás, apoiando as mãos no chão e perguntando. Pequena King, você está escondendo algo de mim? Você está sendo bobo, mas não se aproximou mais e sentou-se diretamente no lugar. Não, Su King respondeu com justiça. Eu não sei por que você perguntaria isso de repente. Então, como você explica a flor de fênix que apareceu entre suas sobrancelhas? Não pode ser que você mesma a tenha desenhado, certo? Você parece particularmente triunfante, como se tivesse descoberto um grande segredo. Flor de fênix? Su King ficou repentinamente atordoada, então guardou sua aparência originalmente adorável e sentou-se ereta. Como se lembrasse de um passado ruim, seus olhos ficaram vermelhos em pouco tempo. Mestre Yi, não quero esconder isso de você. Mas acho que é um assunto de família e não deveria te preocupar. Vendo isso, você também guardou sua postura brincalhona anterior. Será que ainda não somos uma família? Você já fez um contrato comigo. Você vai me expulsar? Su King lembrou-se do que você fez com ela nos últimos dias, não apenas a incentivando a praticar e treinando com ela, mas também a ajudando com massagens todas as noites. Os dois estavam quase inseparáveis, o que pareceu tocar algo no fundo de seu coração. Lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Ela ajustou suas emoções por um tempo antes de dizer desanimada, Mestre Yi, você sabe. Eu sou órfã. Você não disse nada, esperando Su King continuar, e Su King continuou a falar sozinha. Minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos. Foi meu pai, que tinha a linhagem do Imperador Divino, quem a matou. Meu pai é filho ilegítimo da família Su na capital imperial. Como ele não era bem-vindo em casa há muitos anos, ele veio sozinho para Qianjian para lutar. Foi aqui que ele conheceu minha mãe. Naquela época, ele tinha grandes ambições. Ela queria fazer sua família se arrepender por meio de sua própria dança. Naquela época, minha mãe fez 4 ou 5 empregos por dia e até vendeu seus bens familiares por ela, apenas para que ela pudesse ter sucesso em sua intenção de dança. Mais tarde, seu talento para dança era muito alto e, no meio do cultivo, ela despertou o poder da linhagem pura. Depois que sua família soube desta notícia, eles rapidamente vieram até ela, prometendo-lhe grandes benefícios e até organizando um casamento para ela. Os olhos de Su King ficaram ainda mais vermelhos enquanto ela falava. Lágrimas em seus olhos caíram como se tivessem se soltado. Eu me lembro claramente de sua crueldade naquela época, depois de dar um tapa na minha mãe na cama. Ela deixou esta casa sem olhar para trás. Depois disso, sua carreira decolou e agora ela é uma potência no reino das estrelas. E minha mãe estava deprimida todos os dias depois que ela partiu, e sua saúde piorava a cada dia, e ela morreu sem nenhuma doença. Eu trabalho tão duro para cultivar. É para subir passo a passo, obter a qualificação para ficar na frente dela e então perguntar a ela. Por quê? No final, a voz de Su King já estava embargada. Mas seus olhos estavam extraordinariamente firmes. Você estava ouvindo ao lado e se sentiu mal. Neste dia, você conheceu a determinação da garota. Você se adiantou e abraçou a garota que era forte por fora, mas fraca por dentro, e acariciou suavemente sua cabeça. Su King em seus braços se acalmou lentamente neste momento. Mestre Yi, você acha que eu posso fazer isso? Com certeza você pode. Mesmo que você desista um dia, eu vou te levar para abrir um caminho sangrento para o reino das estrelas e perguntar a ela. Su King lentamente deixou seus braços. Ela enxugou as lágrimas de seu rosto e sorriu para você. Mestre Yi, vamos começar a praticar. Com isso, Su King se levantou e pegou os recursos de cultivo e foi em direção a
uma porta secreta na sala de 5 dão, que continha alguns equipamentos especialmente para uso, esses 2 tipos de poções auxiliares externas. Ao mesmo tempo, um aviso do sistema veio à sua mente, como um parasita qualificado. Precisa estar sempre ciente de tudo sobre seu mestre, tornar-se seu verme intestinal. Parabéns! Você recebeu uma recompensa de 20% da herança do Deus Demônio. Você nunca imaginaria que recitar um trecho com Su King renderia uma recompensa. Você não pôde deixar de olhar para seus dados do painel, mas descobriu que a herança que antes estava em 0%. A barra de progresso do Deus Demônio já havia se transformado em 20%. 2 horas depois, Su King, que havia terminado seu treinamento diário, saiu da sala de treinamento. Por causa do despertar da linhagem do Imperador Divino de Su King, a velocidade de consumo de recursos de treinamento também é mais rápida. Mas em 2 horas, 5 pílulas de 7 fragrâncias e 40 frascos de poções de Qi Sangue já haviam perdido o efeito, mas mesmo assim, apenas elevou ligeiramente 0,4 do nível de Qi Sangue. Você tem que pensar em maneiras de ganhar dinheiro, ou suas economias podem ser gastas por você a cada 2 meses. Você disse lentamente. A expressão de Su King era inocente. Ele não pode evitar. Que tal ir para o ranking virtual para ganhar mais dinheiro? Você e Su King concordaram imediatamente, depois de praticar com você por um tempo. Su King, cheio de confiança, chegou à cabine de ranking virtual e a correspondência foi bem-sucedida. O oponente de Su King desta vez é um mestre ouro usando uma espada grande. À primeira vista, parece extremamente comum, mas quando Su King confiante lutou com ele, percebeu que o oponente não era simples. Cada movimento do oponente continha muitos detalhes. A espada grande e pesada em suas mãos é mais como um facão. Então, entre os golpes, ainda pode haver arrogância vazando da espada grande. Su King estava cansado de lidar com isso e foi forçado a recuar repetidamente. Por um tempo, ele não conseguiu encontrar nenhuma inovação. Você observou toda a batalha do lado de fora e naturalmente pôde ver a pista. O especialista neste ranking não é mais apenas um novato com força bruta e habilidades. Cada movimento é uma preparação para o próximo ataque. Su King por um tempo não consegue encontrar uma maneira de quebrar o ataque, até que Su King não consegue mais resistir, então você secretamente ataca e conquista a vitória na partida. Depois de sair da cabine virtual, você e Su King revisaram toda a luta. Mesmo assim, o nível de habilidade de Su King não aumentou muito. Lembrando do nível de luta de Su King antes, estendendo por mais de 10 partidas de ranking. Ou seja, o nível de habilidade intermediário de nível C. Você percebeu instantaneamente, será que o nível de habilidade acima do nível C não pode mais ser facilmente aumentado através de batalhas virtuais de ranking? É óbvio. Querer ganhar dinheiro através de rankings virtuais já não é mais possível, afinal, você sempre tem que agir. Não ajuda em nada no crescimento de Su King. No entanto, nesse momento, Su King ao lado está mexendo no celular. De repente, viu um anúncio oficial. O anúncio dizia que há uma necessidade urgente de carapaças de bestas da armadura vermelha da Cordilheira das Bestas Feras como ingrediente medicinal. A recompensa é de 100.000 moedas de Kyushu. Os requisitos da missão são: guerreiro de nível 9 proficiente em habilidades de nível terra ou superior. Mestre Yi, que tal irmos para a Cordilheira das Bestas Feras ganhar dinheiro? Su King entregou o celular para você e perguntou suavemente: Cordilheira das Bestas Feras? Você olhou para o anúncio. Foi publicado pelo oficial da Associação de Artes Marciais Qian Jian. Originalmente, ele estava preocupado sobre onde encontrar feras para completar sua missão de herança de Deus Demônio. Isso não é como ter um travesseiro entregue quando se está com sono? Você concordou imediatamente em ir para a Cordilheira das Bestas Feras. É simplesmente um plano que beneficia a todos os lados. Primeiro, permite que Su King aprimore suas habilidades. Segundo, permite que você complete sua própria herança de Deus Demônio. O mais importante é que também permite ganhar dinheiro. No dia seguinte, logo pela manhã, você e Su King foram para a Associação de Artes Marciais Qian Jian no centro da cidade. Assim que entraram no prédio da associação, Su King atraiu a atenção de muitas pessoas. Tão jovem e já vem à Associação de Artes Marciais para pegar missões? Parece que nem foi para a faculdade ainda. Os jovens de hoje são monstros. Não foi divulgado há alguns dias que alguém quebrou as habilidades de Yuvenal? TSK. Realmente invejo o talento desses gênios. Su King levou você ao balcão de atendimento.
A recepcionista ficou um pouco surpresa ao vê-la tão jovem. Depois que Su King preencheu todas as informações, a recepcionista não pôde deixar de arregalar os olhos ao ver seu nível de Qi Sang. 17 anos? Nível de Qi Sang 9.5. Essa garota é um monstro? A recepcionista de repente se lembrou do protagonista do vídeo mais popular dos últimos dias. Não é Su King à minha frente? Eu quero pegar a missão da besta da armadura vermelha e também a do porco de dentes gigantes. Porco de sangue sombrio. Somente quando Su King falou, a recepcionista voltou a si do choque. Espere um pouco, vou registrar suas informações. Depois que a recepcionista terminou de inserir, Su King pegou mais algumas missões de níveis 11 e 12, parando somente depois de acumular 2 milhões em comissões. Enquanto isso, atrás da janela de vidro no segundo andar do prédio de artes marciais, uma pessoa com uma cicatriz no rosto olhou para aquela figura lá embaixo e lentamente se levantou. Depois de concluir a missão, Su King e você foram juntos para na loja de equipamentos lateral, comprou algumas armas e equipamentos, vários equipamentos lá dentro. Lobo espiritual cheio de olhos. Armas um pouco melhores custam dezenas de milhares, um conjunto de armaduras custa também dezenas de milhares. Se forem armas e armaduras de nível de entrada, são ainda mais caras. Considerando a durabilidade das armas, Su King escolheu uma espada longa de nível da terra. E um conjunto de armadura de nível da terra, gastou todo o dinheiro que tinha. Por isso, a menina não pôde deixar de se sentir ligeiramente angustiada. Como esse dinheiro acaba tão rápido? No entanto, bem quando você e Su King terminaram de pagar e estavam prestes a sair, um grupo de pessoas bloqueou seu caminho. Um total de 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres. O líder era um homem de 8 rostos chamado Wang Fu. Com um topete, parecia um demônio, não parecendo uma boa pessoa. Os outros 2 homens também tinham rostos disformes. As 3 mulheres estavam fortemente maquiadas, e seus olhos, ao olharem para Su King, estavam cheios de extrema ganância. Irmãzinha, eu vi que você acabou de aceitar muitas missões de nível 10. Que tal formarmos um grupo? A Cordilheira das Bestas Ferozes é tão perigosa, nós protegemos você para completar a missão, não é? O homem de 8 rostos, Wang Fu, mostrou um conjunto de dentes amarelos enquanto falava, o que era repugnante. Sim, sim. Mais pessoas significam mais força, e podemos cuidar uns dos outros. Além disso, você é tão bonita. Você pode encontrar pessoas mal intencionadas lá fora. Isso seria terrível. Zhao Shanshuan e Li Mei também ajudaram, ecoando ao lado. Diante desse tipo de bandido, Su King escolheu ignorá-los e puxou você para fora da loja de equipamentos. No entanto, o salão originalmente silencioso começou a ferver. Wang Fu e os outros foram rejeitados agora? Essa garota está em apuros agora. Quer lembrá-la? Você está louco? A última pessoa que lembrou. Você não sabe como Wang Fu espancou? Ele ainda está deitado no hospital. TSK, essa garota parece estar em perigo. Após o rápido crescimento do valor do Qi Sang, os 5 sentidos de Su King também foram aprimorados. Os comentários ociosos das pessoas ao redor caíram em seus ouvidos, fazendo-a franzir a testa. Você sentiu a tensão da menina, então apertou sua mãozinha macia, sinalizando para ela não se preocupar. A menina relaxou um pouco. Vocês 2 de mãos dadas foram para fora. Subiram no veículo aéreo em direção à Cordilheira das Bestas Ferozes. Wang Fu, o rosto marcado, viu. Depois que Su King e os outros partiram, seu rosto ficou sombrio instantaneamente. Essa garotinha é realmente bonita e tem um temperamento forte. Se eu não fosse mulher, eu estaria com inveja. Você não está com inveja? 7. No final, jogada na cama não é tudo a mesma coisa? Agindo como se fosse uma verdadeira guardiã da virgindade. Outra garota falou com um tom azedo, ressentida. Nesse momento, Ao Shanshuan se aproximou, incentivando. Chefe, essa garota é muito mais bonita do que aquelas que usamos antes. A oportunidade é rara. Sim, sim, e eu acabei de verificar. O nível de Qi Sang daquela garota é de apenas 9.5. Não há famílias ricas e proeminentes nesta área de Qianjian. Outro lacaio imediatamente, a informação coletada. Relatou. Depois de ouvir as palavras de alguns, um sorriso sinistro gradualmente apareceu no rosto de Wang Yagao. Vamos segui-los.